Opa, bem-vindo ao episódio de número 13 do Fernanda em Boaba Talk Show. Acabei de me ligar que número 13 dizem que é azar, mas hoje vou te provar por A mais B com a convidada que eu trouxe aqui, de que este é o número da sorte, porque sim, o episódio de número 13 tem um conteúdo que já faz um tempo que eu tô querendo trazer pra gente conversar. Nós vamos falar hoje sobre personalidade, temperamento e o papel da imagem nisso tudo. Mas como você sabe que aqui eu sempre trago o lado B dos convidados, nós vamos conversar também sobre o posicionamento dela na internet. Ela que, olha só o currículo, é psicóloga especialista em imagem pessoal. Já viu que unindo as duas coisas o papo vai ser bom, né? Tô recebendo hoje aqui a Vanessa Zicardi. Bem-vinda. Que baita sorte a minha em ser convidada hoje. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também. E eu tenho certeza que esse papo vai fluir de uma maneira, assim, surreal. Certeza que vai, até porque sempre tem, eu já estou usando de jargão já, né? Tem um podcast antes do podcast, que é aquele papo que vai rolando, verdade. Que já vai vindo assim, eu sempre falo, tá gravando? Porque já dava pra virar uma parte do podcast. Vamos provar hoje que este episódio número 13 vai ser o episódio da sorte deste canal. Até porque são esses temas que você aborda, são temas que muito me interessam. Então eu tenho um interesse particular nos assuntos que nós vamos falar hoje. De verdade, imagem, temperamento, personalidade, comportamento são assuntos que eu estudo constantemente. Destes todos, digamos que a imagem é até o que eu deixo por último, porque eu acredito que todos os outros são as diretrizes para que a gente, inclusive, tenha uma imagem estratégica. E eu tenho várias visões sobre isso, já li muito sobre isso, adoro estudar esse tema. Mas nada melhor do que ter a opinião de uma especialista, e não só a opinião, mas também da tua vivência, do que você sabe, do que você tem de embasamento. Então tô animada pra gente conversar. Gostoso, Fê. Você sabe que eu sempre trago, assim, pra todo mundo que eu vou parar pra bater um papo, tomar um café, ou então em gravações também, que a imagem é só a cereja do bolo. Se a gente começar pela imagem, o processo vai dar totalmente errado. Quando a gente olha primeiramente para a imagem, sem tirar essas camadas, né, de status social, personagens que a gente vai criando para a gente poder sobreviver em internet ou também no mundo offline, porque quando a gente fala de trabalho, nós precisamos criar algumas capas para a gente poder pensar em imagem, até mesmo antes da intencionalidade, a gente precisa literalmente aprofundar e acessar o mais íntimo, o instinto, a personalidade, quem a gente é, a nossa verdadeira história e não só aquela que a gente conta editada para todo mundo, né? Não só na rede social, mas até no dia a dia, para as pessoas que a gente vai convivendo, numa mesa de restaurante que muitas vezes você só traz o que é importante para aquele momento e longe de fazer julgamento de certo ou errado, porque a gente sabe que a intencionalidade faz parte da vida, que para a gente poder alcançar muitas coisas, profissionais ou não, nós precisamos editar algumas partes para a gente poder trazer. Mas se a gente só viver no editado, passa a ser o piloto automático e a gente se acostuma a viver no editado. E aí quando tem esse encontro consigo mesma, que é o que eu falo que o meu trabalho traz e que todos esses temas que a gente vai abordar aqui também trazem, a gente tem um choque muito grande. Mas é o choque que a gente vem vivendo, principalmente pós-pandemia. Assim, graças a Deus, a gente vem vivendo esse choque desse acesso, né? Da gente olhar para dentro e reconhecer quem a gente é de verdade. Nossa, isso é maravilhoso. Já amei tudo que você falou. Eu quero trazer o teu contexto, né, porque você fez uma transição importante. E eu ia trazer esse tópico agora, mas eu lembrei de uma história. E eu quero ouvir a tua opinião um pouco sobre isso, ouvir a tua visão. Vou falar de mim, tá? Eu sou uma pessoa introvertida, de temperamento melancólico predominante. Sou melancólico colérica, mas o melancólico predomina. Faço aqueles testezinhos de introvertido e extrovertido. Meu introvertido é assim, 75%. É só mais um pouquinho o gabarito introvertido. Sim. Sou muito. Só que, aí trazendo para a questão da imagem mesmo. O que eu já percebi sobre mim? Que veio mudando de uns 1 ano e meio, 2 anos para cá. Isso veio mudando. Mas até então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de usar roupa com cor forte, não colorida assim, de misturar coisas, mas de cor forte. Então eu usava uma roupa inteira laranja, inteira roxa, acessórios muito grandes. Teve uma fase que eu usava muito batom colorido. E em algum momento,
como eu sempre gostei de estudar muito sobre esse tema, em algum momento me caiu uma ficha, assim, que eu falei, cara, eu acredito que inconscientemente eu contrabalanceava a minha introversão com a minha imagem. Então, de certa forma, o que eu usava, o artifício que eu usava para não passar despercebida nos ambientes, era a minha imagem, porque se dependesse de mim para puxar assunto com alguém, para não passa, para alguém ver que eu estou naquele ambiente, não ia acontecer, porque eu sou bem introvertida, especialmente em ambiente assim coletivo, em evento, que eu não conheço ninguém, dificilmente você vai me ver. Eu falo que eu e o Pedro, a gente já tenta uma estratégia que eu fui obrigada a engolir a estratégia dele, que a gente vai no evento, como ele é muito extrovertido, ele vai, puxa ali. Assunto, me enfia na roda e sai. Aí eu sou obrigada a continuar, entendeu? Então, assim, funciona? Sim. Mas ok. Então, eu fui percebendo isso sobre mim, porque eu fui fazendo algumas análises de momentos meus de mudança de visual mesmo. Porque, por exemplo, mudar cabelo, eu sempre gostei de mudar cabelo. Inclusive, uma psicóloga que eu atendi há muitos anos atrás falou isso pra mim. Falou assim, provavelmente essa sua mania de mudar de cabelo é porque você quer mudar alguma coisa interna. Alguma coisa internamente está te incomodando. Você não tá conseguindo. E como você não tá percebendo ou conseguindo mudar, você muda o cabelo. Toda vez que eu quero mudar o cabelo de lá pra cá, eu já começo a pensar, gente, o que é que tá me incomodando que eu tô querendo mudar de cabelo? Então, isso é legal. Só que falando especificamente da imagem, eu já percebi muito isso. Eu tive a fase do muito colorido. Aí eu tive uma fase que eu gostava muito de preto. O preto veio antes do colorido. Se for colocar numa linha do tempo, uma fase que eu gostava muito de preto. Depois eu fiquei usando muito colorido. E teve uma fase que eu tava muito no branco. E quando eu passei, assim, a fazer uma análise da minha vida, eu fui percebendo um pouco disso. No preto ali, eu nunca cheguei numa conclusão muito específica. Mas do colorido, eu analisando, pensei que essa questão de balancear ou ser introvertida. E na parte do branco, foi uma fase que meu pai tinha falecido, e aí eu tava passando por todo esse processo de reconstrução, e pós esse período, eu percebi que eu tava curtindo muito usar roupa branca e roupa clara. E aí eu falei, cara, eu acho que tem a ver com esse momento de renovar, de reviver, digamos assim, então o branco tá me ajudando nisso. Falei um montão, mas pra te dar esse contexto todo, e ouvir a tua opinião dessa correlação entre personalidade, momento de vida e imagem. A gente acaba balanceando uma coisa com a outra, ou não, porque eu ser introvertida, vou tender a usar roupa mais discreta. Enfim, deixa eu ouvir sobre isso. Eu acredito muito que nenhuma escolha é à toa, né? Muitas vezes ela pode acontecer sem você ter consciência do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, mas tem um motivo que muitas vezes está aí dentro, né? O autoconhecimento te ajuda a ter um pouco mais de clareza desse movimento, talvez não na hora que o movimento está acontecendo, mas num pós-movimento, quando você consegue se olhar como se fosse numa terceira pessoa, se olhar de cima e olhar para os movimentos da sua vida, porque muitas vezes no agora a gente não tem essa visão tão clara, né, do que está acontecendo, principalmente quando tem sentimento envolvido, como você trouxe em algumas fases. Pensando no teu perfil como uma mulher melancólica, né, que você trouxe aí, que você tem traços também coléricos e tudo mais, acho que a gente até pode entrar um pouquinho nisso depois, se for interessante, porque eu acredito numa teoria de temperamentos onde eu não acredito que você tem dois temperamentos, né? Pra mim, você é uma melancólica. Com certeza a gente vai entrar nessa pauta. Eu acredito que você é uma melancólica que tem aporte no temperamento colérico. Então, a gente pode aprofundar nisso depois pra gente não perder aqui a linha de raciocínio. Legal. Mas, como eu falei, nenhuma escolha ela é aleatória. Então, pensando na sua vida, no seu perfil, que é uma melancólica, quando a gente olha para o seu movimento de trazer cores muito vibrantes, essa roupa inteira laranja, como você trazia, o que isso dizia sobre você? Você já trouxe uma baita observação que muito provavelmente foi uma percepção sua através do seu amadurecimento quando você olha para essa fase, que eu não sabia como falar, eu não sabia como colocar a minha ideia para o mundo, muitas vezes por essa introversão que o temperamento melancólico traz na base, e é muito forte por conta da frieza e do elemento terra que vocês têm, né? Dessa secura que vocês têm. E aí, a sua forma de se expressar para o mundo, ou de chamar a atenção, ou até mesmo um mecanismo para fazer as pessoas virem até você para que você não precisasse ir, era trazer cor. Então, a forma que você encontrou naquela época foi essa, mas poderia ter sido, por exemplo, com uma roupa curta, poderia ser, por exemplo, com um cabelo que você cortou Chanel do dia para noite. Você poderia ter se tornado loira platinada do dia para noite.
Então, tudo isso representaria, de alguma forma, essa sua vontade interna de fazer algo que ativamente, comportamentalmente, você ainda não sustentava. Que aí poderia ser por uma falta de maturidade, ou então até mesmo pela falta de treino, porque a socialização é um treino, né? A gente estava falando sobre isso agora. A socialização é um treino. Então, quando você passa também para a fase do preto, como que a gente pode associar o preto? Quando a gente olha para a psicologia das cores, ou até mesmo quando a gente aprofunda na mensagem do preto. O preto traz sofisticação, o preto traz poder, o preto traz um posicionamento um pouco mais forte, um pouco mais frio e impactante. Traz, mas também tem o lado da melancolia do preto. Todas as vezes que a gente tenta se esconder de algo, todas as vezes que a gente está em sofrimento, como que a gente tende? A gente tende a retrair, independente do temperamento que você tenha. Isso é um comportamento instintivo humano e animal, né? Se a gente parar para pensar. O preto nos coloca nessa zona de recolhimento. A gente retrai quando a gente usa o preto. Se a gente não alinha comportamento ativo a uma cor preta, que o preto não é cor, a gente sabe disso, mas essa não é a pauta. Mas se a gente não alinha um comportamento ativo a uma vestimenta preta, a um cabelo preto, a um acessório preto, automaticamente eu crio uma mensagem de frieza dentro disso. E a frieza traz esse recolhimento interno, traz esse recolhimento externo, te deixa realmente mais no cantinho, te deixa passar muitas vezes despercebida. Então, quando isso aconteceu, muito provavelmente o ideal é que você olhe aí para sua fase do preto e fale, tá, tudo bem. Então, como é que eu estava vivendo nessa fase? O que aconteceu comigo nessa fase? Como que estava o meu mental, o meu psicológico nessa fase? O que eu estava buscando? A gente vê muitas vezes a parte aí de adolescência. Os adolescentes geralmente querem preto. Não a geração de hoje, porque mudou bastante, mas da nossa geração, quando a gente olha lá para trás, a galera jovem que trazia esse ar, ou um ar disruptivo, de quebrar regras e tudo mais. A gente trazia uma vestimenta, muitas vezes, mais larga, mais rasgada, mas o preto estava muito associado a isso também, que aí traz essa primeira mensagem do preto de poder, de quebrar regra, de impacto de alguma forma. Mas a gente tinha a galera também que era ali um pouco mais introspectiva, que era mais tímida, os adolescentes que gostavam muito de ler, que gostavam mais de videogame, os adolescentes que gostavam um pouco mais de rock, os adolescentes que gostavam de skate. E isso a gente vai trazendo até para hoje, porque esses adolescentes se tornaram adultos e pode ser que esse gosto prevaleça, né? Essa vontade, essa intenção, ela prevaleça. Então, a cor preta também pode estar associada a isso. E aí, finalizando com a parte do branco, que você muito bem trouxe ali na passagem do seu pai e tudo mais, é isso, o branco representa isso na nossa vida. O branco representa a leveza, o branco representa a pureza, o branco representa o novo, né? A abertura da vida para o novo, é o estar pronta, é o estar aberta para o novo. Então, automaticamente, quando a gente está nessa fase de vida, que pode ter vindo pós-luto ou na vivência desse luto, pode vir, por exemplo, no início de um novo relacionamento, pode vir até numa separação de relacionamento, num novo encontro com você mesma, e aí você sente a necessidade de transmitir mais leveza. Sabe onde eu vejo muito isso? Até nos meus atendimentos pessoais, Fê? Onde? Quando a mulher sai de um movimento de não quero mais usar tênis e agora eu quero usar sandália. Eu passei a ter vontade de usar salto alto. Passei a ter vontade de usar rasteiras. Eu não quero mais o tênis, eu não quero mais a calça jeans. Coisa fechada. Exato, eu tô querendo me abrir pro mundo, eu tô me abrindo pro novo. Então, quando a gente entende Meu esse Deus, movimento... acabei de perceber que eu fiz isso também. Todas nós fazemos, Passei por esse movimento. Menina, teve uma fase que eu tinha um monte de tênis. É isso aí. Agora que você falou que eu me liguei, que faz muito tempo que eu tenho um monte de tênis que tá lá parado que eu não uso. E isso não está associado, assim, a literalmente uma fase na vida. Ah, você passa por isso quando você tem 25 anos. Não, você pode passar você pode passar por isso diversas vezes na sua vida. Você pode ter uma fase que agora você fala, agora eu só quero salto alto. Por quê? Porque a minha vida está pedindo salto alto. O que simboliza o salto alto? O que simboliza a cor branca? O que simboliza a cor bege? O que simboliza a cor caramelo? Estou usando as cores que a gente está aqui hoje. O que isso simboliza e o que isso representa no meu hoje, no meu estado, no meu ser, na minha forma de viver o hoje. Então, nenhuma escolha é aleatória. Por isso que eu falei logo no início aqui do nosso bate-papo. Se a gente for parar para olhar somente para a imagem, vai dar ruim, vai dar muito ruim, porque se você não entrar nessas camadas, não aprofundar nessas camadas, a imagem que você vai construir é uma imagem que você não vai sustentar por mais de 3 meses. Nossa, sensacional. E olha só, teve um pedacinho do que você falou, que eu acho que dá pra gente ampliar até um pouco mais essa introdução que você fez, que é essa questão de
nosso estado emocional, o nosso momento de vida, a gente acaba transmitindo isso, externalizando isso na forma como a gente escolhe se mostrar para o mundo. Sim. E isso não tem a ver só com a cor da roupa, né? Não. Desse cabelo, que você colocou aqui. E aí me veio uma questão que eu anotei aqui. Esse movimento, ele acontece de dentro para fora como regra, digamos assim. Mas se eu fizer o movimento contrário, funciona? Totalmente. Se eu for fizer, então eu tô triste, eu vou colocar uma roupa alegre, eu vou fazer isso aqui alegre pra eu ficar feliz? Funciona? Se a gente olhar pro processo do digital, vamos falar aqui, né, até mesmo da área que você é especialista. Quando você tem os seus especialistas e você traz inputs, não funciona muito melhor pra eles? A mesma coisa vale pra nossa imagem. Então, hoje, eu estou passando por um momento difícil, vamos usar um término de um relacionamento. Passei por um término muito brusco agora, de um casamento de 10 anos. Não sei como viver diferente, porque são 10 anos da minha vida vivendo assim, agora eu não sei como viver diferente. Eu preciso respeitar esse luto? Preciso. Como eu quero viver esse luto? Sozinha, na minha casa, chorando? Tá, você tem esse direito, você precisa fazer isso por um tempo. Mas como é que você sai daí? Você não vai sair daí fazendo exatamente a mesma coisa, ficando sozinha na sua casa, presa e chorando. Você vai se forçar a se mostrar diferente, para se olhar no espelho diferente, se colocar em ambientes diferentes, conhecer pessoas diferentes. Então, você precisa, muitas vezes, desse input externo. E esse input, ele pode vir através da roupa, totalmente. Mas fazer esse movimento, será que não é forçar a barra para você deixar de viver algo que você precisava naquele momento? Pode ser. E aí, como que eu concilio, então? Por exemplo, terminei, ou um falecimento, enfim, alguma situação que me coloca nesse lugar de tristeza profunda, e, enfim. Aí eu posso usar esse artifício da imagem para sair, né, como input externo para sair dessa situação. Mas até que ponto eu não preciso tomar cuidado para isso não estar acelerando um processo que eu preciso viver e isso lá na frente acabar desencadeando uma situação mais complexa de ser resolvida? Tá. Eu acredito muito mesmo que tudo isso aí vai partir do quanto você se conhece ou não. Porque se você não se conhece o suficiente para entender qual é o teu limite, até mesmo no sofrimento, como é que você sabe quando você deve sair e quanto tempo você tem que continuar? Não existe uma resposta pronta para isso, principalmente porque se a gente parte do princípio que cada um tem seu temperamento, cada um tem seu traço de personalidade, cada um tem sua história construída, cada um tem a forma de fazer tudo isso acontecer, cada um sente de um jeito, cada um sente por um tempo específico. Então, como é que eu respondo isso de uma maneira geral? Se conhecendo. Você precisa se conhecer, entender qual é o seu limite, entender até onde você vai. Todo mundo, no íntimo, conhece o próprio limite. A gente só precisa ter coragem de assumir até onde a gente precisa ir. Então, Importante. você, muito provavelmente, como uma melancólica, o teu limite e o teu tempo para passar por um luto, ele é muito maior do que, por exemplo, uma pessoa sanguínea. Você vai precisar de muito mais tempo para poder assimilar as coisas, trazer sentido, porque para uma melancólica é importantíssimo trazer sentido para tudo, para que você possa se movimentar. Isso não significa que você está certo ou que você está errada, mas é o teu próprio tempo. E aí, automaticamente, como você se conhece, partindo de uma jornada aí de autoconhecimento, de amadurecimento, você olha para o externo e fala, opa, chegou minha hora. Como é que eu faço para sair daqui? E aí até entra um pouco de psicologia comportamental. Você pode ir fazendo alguns testes, não pode? Você pode ir tentando aos pouquinhos para ir treinando aí para saber se esse reforço está positivo ou se ele está negativo no momento. Você, como uma boa melancólica, se passou por um momento, né, uma perda bruta, por exemplo. Você pode, por exemplo, vou passar uma semaninha em casa, semana que vem eu vou tentar tomar um café. Foi? Sentiu que deu? Não, ainda preciso de um pouco mais de tempo. Semana que vem eu vou tentar colocar uma roupa diferente e me olhar no espelho diferente para ver como é que eu me fico. Como é que eu fico? Foi? Deu certo? Não, ainda preciso de um pouco mais do tempo. Retorna. Então, o importante é se conhecer sem dúvida nenhuma, mas também ter a capacidade de aceitar o teu próprio limite, ter coragem para poder assumir quais são os seus limites. Precisando de mais tempo ou não, sendo mais rápido ou não, sendo mais devagar ou não. Então, é respeitar a tua individualidade. Porque se a gente parar pra pensar, Fê, se a gente não respeitar o que realmente faz sentido pra gente, vai fazer sentido respeitar quem? Gente, isso que você tá falando, Van, tá me remetendo a várias situações que eu passei. Olha só, eu te comentei aqui, né, da situação da perda do meu pai e tudo mais. E aí, meu pai faleceu em maio. Quando foi final do mesmo ano, isso foi 2021, eu fui fazer terapia porque eu tava com muitos sintomas de ansiedade. E eu sempre fui uma pessoa extremamente
equilibrada emocionalmente. Eu nunca fui uma pessoa de extremos. Eu não sei se isso tem a ver com melancólico ou não, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de extremos. Inclusive, meu pai falava muito isso. Fernanda é uma pessoa... esqueci a palavra que ele usava. Quando eu lembrar, eu falo. Mas eu nunca fui muito empolgada e também nunca fui desinteressada. Não tô nem aí. Eu sempre fui muito tranquila. Tanto que eu não sou uma pessoa de ficar... lembrando com saudosismo de coisas passadas, por melhor que tenha sido a situação. Cara, foi legal. O Pietro fica doido, porque o Pietro é colérico sanguíneo. E aí, assim, ele fica assim, qualquer coisinha, ele, ai, vamos, então, isso aqui. E eu, Aí ele, mas você não fica empolgada? Eu falei, eu tô empolgada. Ele não tá, não. Essa é a minha maneira de estar empolgada. Acredita em mim, eu tô feliz, é legal, mas não sou essa pessoa extrema. E aí, quando eu fui fazer terapia, porque eu tava com esses sintomas e pra mim já foi difícil lidar com o fato de estar tendo sintomas de ansiedade. Por quê? Porque eu sempre fui muito equilibrada, então era ruim e aquilo me deixava muito improdutiva. E o que mais me pegava, olha só, era a improdutividade. Aí eu fui fazer terapia e aí... Até lembrei exatamente o tempo. Fazia 6 meses que meu pai tinha falecido. E aí eu falando com a psicóloga, falando assim, mas já faz 6 meses, eu preciso fazer as coisas, não dá pra eu ficar assim, não dá pra eu ficar sofrendo. Ela falou assim, Fernanda, pelo amor de Deus, presta atenção. Se uma amiga sua tivesse perdido o pai, 6 meses depois ela falasse isso pra você, o que você diria pra ela? Eu falei, não, calma, você tem seu tempo. Aí, por que você tá falando isso pra você? Sim. E olha que louco, isso quando isso aconteceu, eu já vinha num processo de autoconhecimento muito grande. Já tinha pelo menos uns 3 anos. Eu já tinha feito coaching, já estava lendo muito sobre isso, fazendo vários cursos, ouvindo muita coisa. E ainda assim, numa situação de forte impacto, eu me esqueci um pouco desse ponto. Só que... eu fui depois da terapia, obviamente, e aí, olha, é muito engraçado, eu não sei se pelo fato de eu ser uma pessoa muito visual, mas mais talvez do que a terapia ter me ajudado, ou talvez a terapia ter sido o input inicial para isso, a minha mudança de forma de me vestir foi o que mais me fez observar esse meu movimento. Porque foi exatamente nessa fase que eu comecei o branco. Eu comecei com essa coisa do branco, aí um dia eu olhei pra mim e falei, mas que diacho, que agora só tem roupa preta e colorida e eu só quero usar branco e eu não tenho roupa branca. Então foi nesse momento que eu me percebi. Então, essa externalização intuitiva que aconteceu, que não foi intencional, me fez ter essa percepção muito mais até do que essa conversa e do que conhecer meu temperamento. Foi um marco, na verdade, aí pra você, né? Você tá falando isso, e aí o que me vem à cabeça aqui agora é que, assim, talvez a entrada do branco na sua vida, pós-terapia, como você falou, só marcou pra você a segurança que você tinha a partir daquele momento de ser quem você era. E aí você não precisava, literalmente, ficar gritando pro mundo, através das cores, o que você queria ou o que você não queria. Então, quando o branco te traz a neutralidade de mensagem, porque a mensagem do branco não é uma mensagem gritante, a gente sabe disso. Quando o branco te traz uma mensagem de neutralidade na imagem, te dá voz. E aí você consegue literalmente colocar pra fora aquilo que faz realmente sentido pra você. Aquilo que você acredita, aquilo que você quer, os nãos pra vida que você precisa dar. E aí você passa a viver com mais leveza. Gente, isso é muito legal, né? Porque eu tô te ouvindo e a única frase que tá se repetindo na minha cabeça incessantemente é todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. E excesso em todas as esferas. Não é só o excesso negativo. Às vezes, quando a gente ouve essa frase, a gente vai pra questão negativa. A pessoa é alcoólatra porque tem uma falta. A pessoa é drogada porque tem uma falta. Não necessariamente. Eu só quero usar branco. É um excesso. Porque, via de regra, a gente não usa só uma cor na vida, né? Só quero usar branco, isso te mostra alguma coisa. E isso é muito legal. Tá consciente disso. Porque, cara, os insights que a gente consegue ter, as percepções que a gente consegue ter dos nossos momentos emocionais de vida é chocante. Eu acho chocante. Você sabe que eu sempre falo, assim, ó, pra todas as minhas alunas e pros clientes, que assim, a partir do momento que você entra nesse processo de autoconhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar louca do autoconhecimento, né? Porque senão você sai literalmente procurando resposta pra tudo. É verdade. Ai, nossa, mas eu gosto de café. Nossa, por que será que eu gosto de café? Meu Deus, mas o que isso quer dizer sobre mim? Ai, hoje eu acordei com vontade de pintar a minha unha de vermelho. Nossa, mas o que será que será que tá dizendo sobre mim a unha vermelha? É um misticismo, né? É isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha, ela é realmente muito fininha pra gente ultrapassar. Muitas vezes a gente ultrapassa e a gente puxa a cordinha e vai voltando, né? Então, quando a gente olha pra isso, assim, tem que tomar muito cuidado? Tem. Então, olha pro outro lado. Assim,
Muitas vezes foi só o que você precisou e foi só a maneira em que você encontrou de mecanismo para sair de onde você estava. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os excessos, é muito fácil a gente conseguir visualizar os excessos dessa maneira. Uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa viciada em compras, por exemplo. Todo excesso esconde uma falta. Mas e nos mínimos detalhes? Então, uma pessoa que olha para mim, uma mulher que olha para mim hoje e fala, mas eu não consigo usar tênis, eu só consigo usar salto alto. Isso é um excesso gigante. Verdade. Eu só consigo aparecer para as pessoas maquiadas. Sem maquiagem eu não consigo aparecer. Isso é um excesso enorme. Muitas vezes até maior do que um próprio alcoolismo. Porque um alcoolismo em si já é um transbordo em que você já não conseguiu ali segurar e trouxe. Mas o quanto esses excessos que são pequenininhos aos olhos das pessoas vão corroendo histórias, vão corroendo vidas, autoestima, autoimagem sendo deturpada por uma vida inteira sem você conseguir transbordar. Porque quando eu falo que pode até parecer cruel o que eu tô trazendo, tá? No sentido de, você tá falando então que um alcoolismo é menor do que isso. Não é, eu não tô trazendo essa comparação. O que eu estou trazendo é que o alcoolismo já é um grito de socorro. Ele é mais facilmente percebido. É isso, uma pessoa ela está gritando socorro. Por mais que as pessoas olhem para isso com diversos tipos de olhares, quando a gente olha psicologicamente, é um grito de socorro que uma pessoa está pedindo. Agora, quando a gente olha para esses excessos e para esse martírio, esse autoflagelo, sabe, essa violência que a gente traz mesmo no dia a dia com a gente, nos pequenos detalhes, corrompe uma vida inteira. E a gente tem principalmente mulheres, porque aí isso traz realmente, vem muito mais no mundo feminino do que o masculino, por questão cultural, por questão histórica e tudo mais, mas corrompe uma vida inteira, destrói uma vida inteira sem que a pessoa consiga, de fato, acenar, colocar a mãozinha pra fora e falar, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. É verdade. E muitas vezes nem ela mesma tem a consciência de que isso Sim. pode ser um problema ou estar externalizando um problema. Sim. Antes da gente entrar em outras pautas, que eu anotei pelo menos mais 3 coisas que eu quero te perguntar aqui, eu quero trazer um pouquinho do contexto da tua história. Você veio do mercado corporativo. Vim. Em algum momento você fez uma transição Sim. e foi empreender. E você saiu da psicologia pura, digamos assim, para associar isso à imagem. Como que foi essa transição? O que aconteceu? Eu escolhi a psicologia, nunca tive outra opção de profissão, na realidade, né? Psicologia sempre foi uma vontade desde pequenininha. Sou fruto de terapia desde pequena, pela separação dos meus pais, aquela coisa toda. Então, eu criei, né, aquela idealização de profissão. Só que chegando na faculdade, acho que 3º semestre, ou 4º semestre de faculdade, que é quando a gente começa a olhar para a parte clínica, eu comecei a estagiar e eu falei, socorro, eu não quero isso aqui para minha vida de jeito nenhum. Eu não vou servir para isso aqui. E realmente, assim, o estágio me trouxe essa visão e graças a Deus eu nunca fui para a clínica. Quando eu fui olhando para as possibilidades da psicologia, o mundo corporativo me trouxe muito brilho nos olhos, por alguns motivos, assim, pela forma dinâmica de trabalho, né? Porque você está ali o tempo todo em contato com as pessoas. Eu, como colérica, não conseguiria trabalhar sozinha ali, só ouvindo a pessoa. Gente, meu máximo respeito e admiração para os psicólogos clínicos, né? Meus parceiros, porque eu envio muitas clientes minhas, né, para os psicólogos clínicos, mas assim, não rola para mim. Então, me trouxe a dinâmica do mundo corporativo, sempre me chamou. E a segunda questão forte dessa escolha foi a questão financeira, porque dentro das áreas da psicologia, o maior retorno é o financeiro. O financeiro é dentro... Aliás, era, né? Agora a gente tem internet, a gente tem 1 milhão de outras possibilidades. A gente vai chegar lá. Mas até então... Exato, até então era o mundo corporativo. E eu falei, opa, eu vim de uma família, né, que nunca teve muita condição financeira, então a parte financeira para mim era extremamente importante. Então eu foquei na área corporativa. E aí, como boa colérica, você abre mão do mundo para poder trabalhar, não existe mais nada, não existe mais família, não existe mais relacionamento, não existe mais absolutamente nada, só existe trabalho. Eu passei desde novinha a trabalhar, sei lá, 16 horas por dia, 14, 16 horas por dia, e com 25 anos eu tive um burnout, né? Caramba, com 25 anos. Com 25, quase 26 na realidade. Tive um burnout, eu tava começando meu relacionamento com o Renato, que hoje é meu marido, né? E aí, na época, eu fazia terapia, e aí o Carlos, que era meu psicólogo na época, ele começou a me alertar do que estava acontecendo. Eu cheguei à gerência muito novinha e muito rápido, na verdade. Eu trabalhava numa empresa de prestação de serviço masculina. E aí, eu cheguei à gerência do Recursos Humanos, né? O departamento de RH. Com 24 foi quando eu assumi, e eu cuidava de uma equipe com 17 homens. E todos mais velhos que eu e tudo mais. Então, você imagina a pressão.
E aí eu lembro do meu psicólogo do Carlos começar a me trazer alguns pontos. Ele falou, Vanessa, você precisa se afastar. Eu vou fazer uma carta pra você se afastar. E eu falava pra ele, pelo amor de Deus, 14 dias longe. Eu não consigo ficar 14 dias longe, né? Ele falava, então pelo menos uma semana e tudo mais. Enfim. E aí foi até que numa mesa de reunião, eu não consigo... Fê, eu não consigo, assim, eu bloqueei isso totalmente na minha mente, tá? Eu não consigo me lembrar o assunto, eu não consigo me lembrar como foi, eu só consigo me lembrar do pós. Numa mesa de reunião, eu apaguei, total, desmaiei. Acordei logo na sequência, mas eu não consigo me lembrar de nada. Eu só consigo me lembrar da Vanessa no hospital. E meu marido, que hoje atual meu marido, na época era meu namorado. A gente já morava junto, que a gente foi morar junto muito novinho. Foi morar junto com 6 meses de namoro. Eu te entendo. Ele tava... Ele tava na ponta, assim, da cama, assim, no celular. Aí eu lembro de voltar pra esse momento, assim. Mas eu já tava acordada há muito tempo ali, né? E aí dele me pedir. Caraca. Dele me fazer prometer pra ele que eu sairia daquele trabalho. Ele falou, não é por mim, não é por ninguém, é por você. Você precisa sair desse trabalho. E aí eu falei pra ele, ok. Ali naquele momento eu falei, ok. Aí eu fiquei 14 dias afastada. Retomei, mas até então a minha intenção era mudar de empresa, né? Então, fui lá, atualizei o LinkedIn. Eu lembro que na época eu tava começando o LinkedIn a ficar forte de verdade e tudo mais. Fui, atualizei o LinkedIn, comuniquei à empresa que eu ia sair, cumpri aviso prévio de 23 dias, né? Que você tem a possibilidade de cumprir 23 ou 30. Cumpri 23 dias e saí. Continuei fazendo terapia e nesse meio tempo eu comecei a fazer algumas entrevistas, né? Fazia algumas entrevistas e não ia, assim, não ia, eu não era aprovada, eu passava e quando eu chegava no último estágio eu não conseguia entender o porquê que eu não era aprovada nas entrevistas e tudo mais, muitas vezes até com fortes indicações do mercado ali e tudo mais. Nossa. E aí, numa vez em terapia, o Carlos falou assim pra mim, Van, eu vou ser muito sincero com você. Na tua carteira, pode estar registrado que você era gerente, mas você não parece uma gerente. Caraca. Aí, eu tomei de lavada, né? Que dor. Pau! E aí eu fiquei olhando pra ele e falei, como assim eu não pareço uma gerente? Aí ele falou, você é uma mulher muito bonita. Entenda, não estou falando da sua beleza. Mas eu sou seu psicólogo, então eu preciso te trazer pra essa realidade. A imagem que você transmite no todo não é de uma pessoa que senta numa cadeira de gerente. Você parece muito menina. Aí, no primeiro momento, eu fiquei revoltada, colérica, né? Eu fiquei revoltada, falei pra ele, você não sabe nem o que você tá falando. Não viaja. Aí eu saí da terapia aquele dia falando que eu nunca mais ia voltar. Que falta de respeito e não sei o quê, né? E cheguei em casa esbravejando pro Renato, aquela coisa colérica, toda. Né? Eu saí esbravejando pro Renato, cheguei em casa, falei, o que o Carlos falou pra mim e tudo mais. Aí começou a assentar as informações, né? Eu falei, tá, calma. Voltei na outra semana. E eu falei pra ele, viu, escuta, me fala então, por que eu não pareço uma gerente? E aí ele começou a falar pra mim, olha, a sua imagem, você usa muito tênis, você usa muita calça jeans. Ele falou desse jeito pra mim, porque era a forma que eu ia pra terapia, né? Você usa muita calça jeans, o teu cabelo é um cabelo que remete muito à infância, porque eu tinha um cabelo na cintura, Fê. E aqui, mais uma vez, quero deixar claro, gente, assim, eu não tô falando que ter isso, que usar calça jeans ou usar tênis, te remete a uma imagem infantil. Era o meu todo ali naquele momento. Você tinha todos os elementos, não era um outro, os elementos, né? E aí, ele finalizou, claro que pra me ganhar, pra eu não ficar mais pé da vida como eu tava, e ele falou assim, a hora que você abre a boca, parece que é outra pessoa falando. Não parece que é essa mensagem dessa menina que tá aqui na minha frente. E aí, Fê, assim, como eu vinha, né, de uma empresa de terceirização, uma empresa 100% masculina, o dress code era esse. O dress code era um dress code 100% despojado e muito mais masculinizado. Então, eu não ia trabalhar de salto. Eu não ia trabalhar de batom vermelho, eu não ia trabalhar com a unha vermelha. Eu tinha uma vestimenta extremamente despojada e extremamente casual mesmo. Então, aquela era a representação do meu guarda-roupa. Afinal de contas, aconteceu comigo o que acontece com muita gente, que é viver apenas um papel da vida. Você tem um guarda-roupa que representa só um papel da sua vida, que era o meu trabalho. E aí, nesse momento, foi isso que aconteceu. Eu falei, tá, mas o que eu faço, então? E aí, ele falou pra mim, procura uma consultora de imagem. E eu sabia lá o que era uma consultora de imagem. Aí eu fui no Instagram naquela época que se pesquisava por hashtag. Eu nem sei se pesquisa mais por hashtag. Hoje, pelo menos eu não pesquiso mais nada por hashtag. E encontrei uma consultora de imagem, segui essa consultora de imagem por 12 dias. E aí eu falei, tá bom, achei, vou lá, contratei o serviço dela. Nesse momento, Fê, eu tinha algumas coisas aqui muito pulsantes, que era a saída do meu trabalho, o não conseguir me recolocar no mercado e um baita problema no meu casamento, que na verdade não era casamento ainda, mas já era porque a gente já vivia casado, na verdade. E um baita problema no meu relacionamento. Por quê? Surgiu de mim
uma raiva gigante do Renato, porque como eu não conseguia me recolocar, entendi. eu olhava pra ele e falava assim, a minha vida tá desse jeito aqui porque você me fez sair do trabalho. Putz. Eu prometi pra você, eu não prometi pra mim. Não era um desejo meu. Eu comecei a trazer isso pra ele. Não era um desejo meu. Era um desejo seu. Porque você não queria que eu prosperasse. Porque você não queria isso. Muitas vezes eu não verbalizava isso pra ele. Mas esses eram os meus Era o que tava pensamentos. na tua cabeça. Exato. Então eu tava naquele momento de raiva ali dentro do meu casamento. E do outro lado, também me encontrando numa energia mais feminina de falar, cara, se eu continuar assim, eu não vou ter trabalho, não vou ter casamento, não vou ter nada. Eu preciso dar um passo pra trás aqui em algum lugar e começar a fazer diferente. Quando eu contratei essa consultora, ela me aplicou um teste. No primeiro encontro que a gente teve, ela me aplicou um teste. E é por isso que eu sou contra, literalmente, assim, profundamente contra teste dentro do processo de consultoria Gente, de muito imagem. bom, que agora deu um reviravolta na história. Eu tava crente que você ia chegar no ponto auge, Não. assim. E ela aplicou um teste que mudou a minha vida. Não, muito pelo contrário. Mudou, de alguma forma mudou, não posso reclamar. Ai, ai. Pois é, e ela me aplicou um teste, só que assim, Fê, quando a gente responde um teste, nós não podemos chegar numa conclusão, e aí eu já até adianto que eu não acredito em teste de temperamento, tá? A gente pode aprofundar nisso Vou depois. anotar essa parte aqui junto. Quando a gente responde um teste... Gente, eu sou psicóloga, então assim, eu acredito em teste, tá? Não sou contra testes, essa é a grande questão. O que eu sou contra é você concluir algo somente através de um teste, Tá, né? entendi. Quando a gente responde um teste, a gente tende a responder como a gente está e não como a gente é. Tende. Então, por que a gente tende? Porque vai depender do momento, vai depender de como você se prepara para responder esse teste, onde você está para poder responder esse teste, É verdade. o que você está passando na sua vida. Ninguém responde um teste e fala assim, ó, calma aí, deixa eu tirar tudo o que está acontecendo, eu vou só neutralizar tudo e agora eu serei somente a Vanessa aqui, sem sentimento, sem nada para poder responder. Não existe isso na vida, né? É verdade. E aí ela me fez esse teste. Eu fui, confiei, tá tudo certo. Eu fui lá, fiz o teste. E na resposta desse teste vieram 3 estilos pra mim. Estilo casual, estilo elegante, estilo romântico. E o estilo romântico veio como predominante. Entendi. O que aconteceu? Eu mudei Nada a meu ver. guarda-roupa. Ai, aí você Mudei. acreditou no romântico. Fê, mais um detalhe sobre o colérico. Se você Ai, contrata caramba. um negócio, você vai até o fim. Assim, cara, dei meu dinheiro, eu tô confiando em você. Então, o que você me falar, eu vou fazer. Nossa, Eu mudei meu gente. guarda-roupa Não inteiro. consigo imaginar você de babados e florzinhas. Pois é, e eu passei poá. 3 meses, tá? 3 meses usando Anabela, salto Anabela, Ai, Jesus. saia plissada e sabe o cabelo preso com aquele laço mesmo Ai, aqui? meu Deus, Eu tá. cheguei a comprar até aqueles arquinhos, sabe? Que você usa aqueles Aham. arquinhos. Aí você para pra pensar, reviravolta que foram 3 meses. Todo mundo, quando eu conto essa história, todo mundo fala assim pra mim, você não tem foto? Eu não tenho. Eu não tirava. Que pena. Seria tão Eu bom não pra gente tirava, colocar um Fê. insert aqui. Eu ia achar ótimo. Porque não dá Sim, pra exato. visualizar. Quando você me vê abrindo a boca, você já Você com sabe que não laço. funciona pra mim. Exato. Foram 3 meses da minha vida dessa forma. E aí, eu não tirei foto, eu não tirava foto, eu não gostava de nada no meu espelho. E aí, o ápice pra mim, assim, o ponto de inflexão do que aconteceu pra eu mudar isso foi... Eu fiz um churrasco na minha casa, chamei alguns amigos de infância. E aí, o André, que é um amigão meu até hoje, assim, ele chegou na minha casa, ele me olhou e, assim, sem filtrar palavras, ele falou assim... Na época, todo mundo chamava de Nessa, meu apelido de criança era Nessa. Ele olhou, Nessa, por que você tá vestida desse jeito? Cara, foi o que eu precisava. Caramba. E aí, o que eu fiz? Taquei tudo embora, doei todas as roupas. Eu fiquei, sei lá, com 2 calças jeans, camiseta, tênis. E aí eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu não soubesse como me vestir de mim, eu não ia me vestir diferente. Aí, como eu não conseguia me recolocar no mercado, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu falei, eu não vou contratar outra consultora. Quem vai estudar isso agora sou eu. Aí eu fui primeiro para Belas Artes e fiz um curso rápido, que é aquele curso de 2 semanas de consultoria. Entrei no curso, me apaixonei pelo universo. E aí eu vi que o problema não era a consultora que tinha feito o processo comigo. O problema era como todo mundo aprendia a fazer aquele processo, que era um processo totalmente mecânico, como se você estivesse atendendo robôs na sua frente, que não tivessem histórias, que não tivessem personalidade, que não tivessem um temperamento. E aí, nesse curso rápido, eu me apaixonei e eu falei, peraí, existem mais Vanessas no mundo. Existem mais Vanessas passando pelo que eu passei. Estão na mão de outras consultoras, tendo o mesmo tipo de processo que eu tive. Sentindo a mesma coisa que eu senti. E aí eu falei, Nina, não. Saí desse curso, falei, primeiro eu vou aplicar em mim. E aí eu fiz a minha repaginada, né, de imagem. Eu mesma fui a minha própria consultora na época.
E aí eu me apaixonei tanto por esse universo que eu falei pro Renato, eu não quero mais me recolocar, eu quero fazer transição de carreira. Eu vou literalmente começar a transformar a vida de outras Vanessas. Porque eu tenho certeza que existem muitas Vanessas aí no mercado. E aí eu entrei na pós. Aí eu fui fazer a minha especialização mesmo em consultoria de imagem. Eu voltei para Belas Artes, só que aí eu fiz a pós-graduação. E aí, estudando, eu fui abrindo agenda. Foi aí que eu entrei no digital, que eu tinha uma conta fechada no Instagram, até então com, sei lá, 200 seguidores, que tinham meus amigos e minha família. E aí eu falei, tá, eu preciso começar a divulgar. E aí você começa a atender uma amiga, você começa a atender uma prima, aquilo tudo. É o caminho normal. Exato. Né? E aí foi uma contrata, a amiga da amiga que contrata, a amiga da prima que viu o processo e vai contratando. E aí eu lembro que eu já segui algumas pessoas no digital, porque nessa época muita gente já trabalhava no digital. Isso foi em 2019, né? Muita gente já trabalhava no digital. Mais 1 ou 2 anos foi o boom do digital, que foi na pandemia. Isso, então exato. Já tava forte. E aí, exato, eu comecei, eu falei, bom, eu acho que eu preciso começar a divulgar aqui. E aí, no primeiro momento, eu não sabia nem como fazer, então eu postava aleatoriamente os resultados que eu tinha ali com as pessoas. No primeiro momento, mais de incoloração pessoal, para poder atrair desejo, né, das pessoas e tudo mais. E aí, eu fui fazendo a minha carteira de clientes. E aí, por incrível que pareça, toda a minha carteira de clientes, ela foi mais interior de São Paulo do que São Paulo capital, né? Então, assim, eu comecei a atender em Jundiaí. E aí, a gente sabe que Jundiaí nem é mais uma cidade pequena, mas todo mundo que tá lá tem uma mentalidade ainda de cidade pequena no sentido de ser muito bairrista, né? Então, assim, uma pessoa que fez, indicou pra outra, que indicou pra outra, que indicou pra outra. E quando eu vi, eu já tava com um boom de agenda em Jundiaí, atendendo muita gente, indo, voltando todos os dias. Então, a minha transição, né? A minha vinda pra consultoria, ela foi justamente essa. Foi sendo cliente, eu fui fruto de consultoria, uma consultoria que não deu certo. E uma revolta gigante pelo que eu via no mercado. Revolta é uma palavra ótima. Uma revolta gigante pelo que eu vi que o mercado entregava e uma vontade insana de conseguir fazer diferente, de ter um processo de consultoria diferente. Então, o processo que eu montei, a promessa desde o início foi que o meu processo de consultoria seria sobre a pessoa e não sobre a roupa. Então, a roupa é sempre a cereja do bolo. É a última etapa do processo de consultoria de imagem que eu chego. Assim. Legal. Esses pontos que você está colocando já me remetem à questão especificamente de posicionamento, né? Porque você está falando de... não fui a persona transformada pelo processo. Fui transformada, mas não pelo processo em si, né? Não chegou onde você gostaria. E isso te fez criar a sua forma de trabalhar, a sua metodologia de trabalho. Sim. Pensando, assim, no teu posicionamento, de fato, enquanto consultora de imagem. É que você não se coloca como consultora de imagem, né? Mas sou. Mas vamos colocar nesse termo. Faço esse trabalho. Por que eu tô colocando nesse termo? Porque se a gente olhar para consultora de imagem, dá pra gente dizer que é um mercado, entre aspas, saturado. Totalmente. Né? Tem bastante gente trabalhando com consultoria de imagem. E eu vejo pessoas que falam, não é possível que essa pessoa tá indo pra consultoria de imagem. Nada contra, né? Mas é mais você fala meu assim, Deus. Não, mas que assim, você vê que a pessoa, você fala, cara, não leva jeito, não leva, tá? Vamos ser honestos aqui, não, mas ok. Então, é um mercado saturado. Só que eu tenho uma teoria de que não existe mercado saturado. Existem profissionais mal posicionados ou não posicionados. Na verdade, não existe não posicionado, né? Mas mal posicionado. A gente entende o que você está dizendo. Né? Então, aí eu quero te ouvir um pouquinho, antes de eu voltar para as pautas que eu anotei aqui, te ouvir um pouquinho a respeito dessa questão do seu posicionamento de fato. Porque primeiro que você está me trazendo que o teu posicionamento ele começou muito mais off do que online, né? Então, você foi atendendo. Sim. Eu chamo isso que você falou, eu chamo dos círculos de audiência, né? Que você sempre começa naquele círculozinho que são as pessoas próximas de você. Crescendo. Aí depois são os amigos dos amigos, até que você chega nessa massa de pessoas que te conhecem 100% através daquilo que você faz na internet, algo nesse sentido. Mas sobre o teu posicionamento mesmo, como que foi para você esse período de transição e principalmente como foi se colocar com este diferencial em específico? Como você escolheu se colocar diferente? Como você comunica essa diferença? Tá, olha só. Sempre foi muito intuitivo. E aí, muitas vezes, eu olho pra isso e falo, nossa, por isso que eu bati tanta cabeça, né? Principalmente nessa transição do digital. E eu ainda falo que a gente está no caminho, né? A gente não. Eu estou no caminho para conseguir encontrar de verdade o melhor tipo de posicionamento pra mim. E nem acredito também, você pode me corrigir, porque a especialista aqui em posicionamento é você. Se existe algo fixo, talvez a gente realmente precisa ir olhando pra dentro, entendendo o que vai fazendo sentido, entendendo o que faz sentido pro nosso público e ir adaptando isso ao longo do
tempo, né? Pra ir se encaixando de alguma forma. Mas no começo sempre foi muito intuitivo, como eu falei pra você, eu postava aleatoriamente, eu me comunicava aleatoriamente nos dias que dava, né? Acho que essa era a grande questão. Então eu não tinha constância nenhuma, mas num certo momento eu entendi, sozinha ainda, porque eu não tinha, né, contratado outras pessoas, visões estratégicas pro meu negócio e tudo mais, mas eu entendi sozinha que tinha uma forma de fazer que dava certo, né? Então, eu sempre trouxe esse lado muito da minha história, né? Em mostrar para as pessoas que existe um mercado de consultoria de imagem, existe, mas esse mercado não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo, Fê? Porque quando você me traz assim, o mercado é saturado, tem muita gente fazendo consultoria de imagem, eu até acredito que, assim, tem o público certo mesmo para isso, porque são mulheres que muito provavelmente não querem, não podem, não têm coragem de acessar um outro lado da vida, que não estão nessa fase da vida ainda, talvez nem cheguem. E tudo bem que é a história de cada um, eu respeito muito isso. Mas existe um outro tipo de público, existe um mercado de mulheres que não querem só isso. Né? As mulheres que elas querem olhar mais profundamente para isso. Tanto que eu até brinco, Fê, vou voltar nisso ainda, mas eu até brinco para não perder aqui a linha de raciocínio, que a minha cliente, a minha aluna, ela não vem até mim para poder ensinar ela a comprar uma bolsa da Louis Vuitton ou uma bolsa da Coach para ela poder se posicionar melhor no mercado dela. A minha cliente, a minha aluna, elas vêm até mim com o pedido de socorro. Eu não sei mais quem eu sou. Eu preciso só aprender a olhar para mim primeiro para depois eu externalizar isso de alguma forma. Então, o processo da roupa, ele vem literalmente como uma consequência, né? Então, existem públicos específicos e o meu público, ele nunca foi esse. Por quê? Porque tudo que eu contei, tudo que eu vivi, foi exatamente dessa maneira. Trazer a minha história, trazer as minhas dores, trazer o que eu senti, e muitas vezes o que eu sinto, até atendendo as mulheres hoje, é o que faz com que a verdade prevaleça ali dentro do meu Instagram e todo mundo entenda literalmente o que eu falo. Num primeiro momento, eu tinha uma dificuldade muito grande até de explicar, porque todo mundo fazia A, B, A, B, A, B. E aí eu vinha desconstruindo todo o AB que todo mundo falava ali. E óbvio que pela falta de prática também, comunicação e tudo mais, eu não conseguia muitas vezes explicar tão facilmente. Então, minhas primeiras clientes, talvez as clientes do primeiro ano de trabalho de consultoria, elas vieram muito mais pela confiança que elas tinham em mim do que literalmente por entender o que eu fazia, né? E aí, com o tempo, eu fui melhorando a forma de conseguir comunicar para as pessoas o que eu faço. Porque, por exemplo, eu tenho dentro da minha metodologia, todo mundo fala, o seu estilo pessoal. Eu não chamo de estilo pessoal, eu chamo de estilo de alma. Você tem um estilo de alma e outros 2 estilos que podem ser de intenção. O teu estilo de alma, ele não vai mudar. O teu estilo de alma tem a ver com a motivação, com os teus valores, com os teus princípios, com quem você é quando ninguém está te olhando. Porque é aquilo que te reenergiza, é aquilo que te traz vida. E muitas vezes não precisa estar implícito literalmente na sua imagem, porque não é interessante para você, para o objetivo que você tem nesse momento. Então, com o tempo, eu fui conseguindo mostrar para as pessoas que a minha forma de trabalho tinha muito mais relação com uma jornada de autoconhecimento, com uma jornada de tirar essas camadas, aprofundar literalmente, descer profundamente em quem se é, em assumir esse protagonismo da própria vida, em conseguir bancar as próprias escolhas, em conseguir usar um vestido bege sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar ou não, independente se tá certo ou se tá errado, entende? Então, assim, sair um pouco desse julgamento superficial que as pessoas têm de imagem e entender o porquê se constrói, o porquê se escolhe vestir, o porquê que você se sente confortável em vestir. E não só eu tenho que vestir esse vestido bege porque hoje eu vou gravar um podcast com a Vanessa, que é especialista em imagem pessoal. Então, longe disso, quem é a Fernanda? Por que a Fernanda escolheu? O que a Fernanda tá sentindo? Então, o meu público, toda a minha narrativa, tudo que eu explico hoje em rede social, nas minhas aulas, no meu processo, é justamente isso. Primeiro, quem é você? Primeiro, o que você gosta. Entenda os seus porquês. Entenda as suas motivações. Não tem certo ou errado. A partir disso, a partir do que você gosta, a partir do que faz sentido para sua vida, a gente vai para as regras sociais. Se você entendeu que o teu estilo de alma é um estilo casual e você não abre mão de ter um estilo despojado, como é que a gente faz, então, para te colocar vestida socialmente, respeitando e sendo fiel ao teu estilo, sem ferir o dress code dos locais que você vai frequentar? É através disso que eu tenho uma vestimenta autêntica. É através disso que eu tenho uma vestimenta fiel à tua própria essência. Porque senão você vai ficar copy-cola de todo mundo. Aí é muito mais fácil. Você pega um moodboard no Pinterest e faz todo mundo se vestir da mesma maneira. Aí você tem todas as mulheres de vestido de cabelo curto, você tem todas as mulheres de batom vermelho, você tem todas as mulheres tem as ondas, usando... né? É. Eu digo até que eu tenho falado muito disso, que tá
falando de posicionamento na internet, uma onda de que posicionamento é para high ticket e você tem que usar bege. É isso aí. Gente, chega a me dar um calafrio. É isso aí. De tanto que eu vejo todo mundo que fala de posicionamento, você vai ver a galera que fala de posicionamento, Sim. todo mundo naquele padrãozinho. Roupa bege, fundo bege, tons neutros. Sentado no mesmo estilo Deus de da cadeira, com o mesmo misericórdia. tipo de cabelo, usando o mesmo tom de voz, Chega a dar agonia, dá É. desespero, de ver todo mundo igual e falando a mesma coisa, que no fundo é assim, é só um cisco do que deveria... porque eu acredito que a gente tem uma visão muito parecida em nichos diferentes, né? Sim. Porque a tua visão a respeito da construção de imagem é a mesma que eu tenho da construção de posicionamento. A Sim. imagem, a paleta de cor é a última coisa. Depois que Sim. você tem todo um background, que você já Sim. investigou um monte de coisas, que você vai entender o que comunica visualmente esse monte de coisas que eu levantei aqui. Agora, uma pergunta pra te fazer que me veio é... Você falou, no começo eu tinha até dificuldade de explicar minha linha de trabalho, porque todo mundo falava de determinada forma. E o que eu vejo quando acontece esse tipo de coisa é que muita gente desiste no meio do caminho. Ai, mas o meu jeito é diferente, mas as pessoas não estão entendendo. E aí, vou falar desse jeito aqui que é mais fácil. Eu ouvi até um bom tempo atrás o Denner da V4 falando, quando ele posicionou a V4 como assessoria de marketing, ele falou, seria muito mais fácil eu falar que a V4 é uma agência de marketing, porque todo mundo já sabe o que é agência de marketing, o que a agência de marketing faz. Mas eu preferi encarar o desafio de construir uma nova nomenclatura para aquilo que eu faço, porque eu não queria estar nessa caixinha da agência de marketing. Agora, tem um lado B disso, que é você começar a comunicar de forma completamente diferente do que aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir sobre determinado tema, tem um tempo de maturação, né? Quanto tempo levou, que você percebe que levou, tanto para você conseguir traduzir em um comercial de 10 segundos a tua mensagem, e para que as pessoas também entendessem a linha que você segue? A hora que eu fui literalmente pro digital e montei meu primeiro produto. Ali, que aí eu contratei ajuda estratégica para conseguir envelopar mesmo, sabe? Tudo, porque tudo na minha cabeça fazia muito sentido. Na minha cabeça fazia muito sentido. A hora que eu sentasse para tomar um café com você, Fê, eu fazia você entender. Talvez eu demorasse aí uns 10 minutos para fazer você entender de verdade, porque talvez eu ia, voltava. E aí, para ser bem honesta, talvez nem eu soubesse explicar de verdade a transformação que eu fazia as pessoas terem. Porque para mim sempre foi muito claro, porque eu vivi isso, né? Então eu senti isso. Então talvez o que me faltava ali naquele momento era trazer até a linha de raciocínio mesmo, do por trás da comunicação e tudo mais. E aí, quando eu fui pro digital de verdade, porque eu falo que assim, tudo bem, comecei a postar e tudo, mas eu nem podia contar que aquilo ali eu tinha ido pro digital. Porque era zero intenção, assim, era só, assim, ó, sabe quando os clientes vão falando de você só vai repostando? Sei. Você abre os stories, só tem repost, só tem... essa era eu em 2019, sem dúvida nenhuma. E aí, 2021, que foi quando eu fui para o digital para fazer minha primeira mentoria e tudo mais. Aí eu contratei equipe estratégica, contratei a primeira equipe de coprodução. E ali eu fui obrigada a sentar e escrever literalmente o que eu fazia. E aí eu lembro até hoje que o Arthur, na época era o Arthur e a Ana, era um casal, né? Eles eram lá de Fortaleza, devem ser de Fortaleza até hoje. E aí eles falaram assim para mim, Vanessa, você precisa aprender a explicar o que você faz para uma criança de 3 anos. Vamos lá, enquanto você não conseguir, você não vai conseguir vender nada na internet. Eu falo, mas como que eu não vou conseguir se eu tô vendendo consultoria? Eu vindo aqui pro digital justamente porque minha agenda tá lotada. Eu preciso vir pro digital, senão eu não tenho mais como colocar ninguém na minha agenda. Na época eu cobrava, sei lá, R$1.200 num processo de consultoria, né? Que pra mim já era o ápice, né? Sair do mundo corporativo ganhando um valor limitado. Você consegue perceber que se você fecha 3, 4 clientes, você ganhou o que você ganhava no mundo corporativo. Trabalhando menos horas. Exatamente, uau, e tudo mais. E aí, eles me fizeram a conseguir, na verdade, diminuir a quantidade de palavras. Eles conseguiram me colocar no tweet. No eixo. Eu falo que eles me colocaram no eixo, assim. E aí, de lá pra cá, eu consigo, talvez, cada dia mais, ser ainda mais prática na comunicação e explicar aquilo que eu faço. Muitas vezes, eu falo que eu uso formas diferentes para poder explicar o que eu faço, de acordo com a demanda de cada cliente. Então, por exemplo, quando eu venho para um call, porque eu fecho as minhas consultorias, hoje sou eu que faço o call, né? De fechamento, minha assistente agenda, e eu entro na consultoria até mesmo para poder entender a demanda da cliente. Porque, ao contrário de todas as consultoras, eu não tenho nenhum tipo de processo travadinho de falar, nós temos essa etapa, você tem que começar daqui para ir para cá. Não, cada 100% cliente consultivo. Cada cliente está num ponto da vida, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem uma vontade, cada cliente tem um nível
de acesso mesmo, de mentalidade. Então, eu preciso entender como eu falo com essa pessoa. Como é que eu faço isso? Através do temperamento dela. Então, assim, eu entro num call com ela, eu consigo perceber a linguagem corporal, a forma que essa pessoa, se ela tá me olhando no olho, se ela não tá me olhando no olho, se ela é tímida, se ela não é tímida, se ela é introvertida, se ela não é introvertida. Então, a forma em que eu vou explicar é o que eu falo. Eu aprendi a ouvir mais e falar menos. Legal. Então, para explicar literalmente o que eu faço, primeiro eu escuto a pessoa e aí eu construo como eu vou explicar o meu trabalho para ela. Até mesmo porque cada uma vai precisar de uma etapa, então eu preciso com cada uma explicar de uma forma diferente, porque cada processo vai envolver uma etapa específica. E aí você tá me dizendo que levou pelo menos, então, você foi pra Pelo internet menos em 2019, 2019 ela pra isso foi para 2021. 2021, final de 2021, quase Então, 3 anos. quase 3 anos para você conseguir se fazer entender dentro desse seu diferencial competitivo, digamos assim. Certeza. Isso é interessante porque com a internet, que a gente vê que as pessoas querem tudo rápido, né? Sim. Ah, não, internet é ficar milionário em 6 meses. Internet é fazer 7 em 7. Ah, mas eu já fui essa pessoa também, viu, Fê? Colérica, eu te entendo. Não, se esse negócio não der certo agora nesse lançamento, eu não vou fazer mais, entendeu? Eu vou voltar para as consultorias, senão isso aqui não é para mim. Mas isso é muito legal de saber, porque primeiro que foram 3 anos, não só para as pessoas entenderem, mas para você entender a melhor forma de colocar, de se comunicar, de se fazer entender. Porque é engraçado que a gente se coloca no centro do universo sempre, né? Então, se eu tô falando e a pessoa não tá entendendo, porque ela é burra. Exato. Você que é burro não entende o que eu tô falando. Como assim não entendeu? Você que tem um raciocínio lento e não acompanha a minha velocidade. E a gente não consegue entender que, cara, comunicação... Como que foi que o Christian falou? Não vou lembrar. O Christian que veio... Eu vi Você assistiu dele? Assisti. Ele falou uma frase que como é que é? Comunicação é... Não vou lembrar. Eu não vou lembrar agora a palavra que ele usou, mas ele falou que a semântica mesmo ali, o que a semântica da palavra comunicação quer dizer, né? E aí tem essa questão de sincar o entendimento, né? Masterizei, do que eu masterizei do que ele falou foi isso. Então, a comunicação, ela nunca falha só porque um lado não tá querendo, não tem aberto, capacidade. Né? Sempre tem uma via de mão dupla. E muito legal isso que você comentou, que hoje você ouve, entende qual é o lugar dessa pessoa e adapta a sua comunicação para que essa pessoa consiga entender o que você faz. Mas para que você chegasse nisso, você precisou passar por um processo de 3, 4, 5 anos, masterizando a sua própria atuação para que você conseguisse chegar nessa explicação de um tweet, eventualmente. E você sabe que não só entendendo o lugar dessa cliente, né, ou de uma futura cliente, mas sabendo qual é o meu lugar. Eu acho que esse foi um aprendizado gigante pra mim, até mesmo de amadurecimento mesmo, Fê. De me tirar do centro do mundo. De tirar a Vanessa como consultora ou como psicóloga do rei, como se tivesse um rei na barriga e falar, todo mundo tem que entender o que eu tô falando. Como assim? Como assim você acha que você não precisa do meu trabalho? Claro que você precisa, né? Então, eu tinha muito esse pensamento e até mesmo o tom de voz que eu usava, a forma em que eu falava com as pessoas era justamente isso. Como assim? Como assim você não tá entendendo o que eu tô fazendo? Mas você precisa de muito autoconhecimento. Ih, você não tá pronta, não. Você não tá pronta, não. Acho que você precisa realmente de processo de consultoria superficial, porque você não tá pronta pro meu processo. Então, encontrar o meu lugar nisso tudo foi um baita processo de amadurecimento. Encontrar a minha forma de comunicar significa também aprender a respeitar o lugar dessas pessoas, a respeitar a forma que essas pessoas agem e reagem, respeitar a forma em que elas estão buscando ajuda, porque é isso. O processo comigo, quando eu falo que longe, eu não sou uma cardiologista fazendo uma cirurgia de coração ali naquele momento para salvar uma vida, mas em outras linhas é uma busca de ajuda, é uma busca de socorro quando uma mulher senta num call comigo para falar, olha, eu preciso de ajuda. Então, me colocar no lugar certo, adequar a minha comunicação respeitosa e na linguagem do cliente, para mim, é o mínimo que eu posso fazer hoje. Não é sobre vender ou não vender, mas é o mínimo de conexão que eu posso ter. E não é só porque é minha cliente, mas com qualquer outra pessoa que eu vou sentar para falar. Hoje, você tem um perfil muito diferente do meu. Apesar que a gente pode falar no off, que eu não acho que é tão diferente assim. Não fala no off, não. Fala no on. Já quero deixar registrado. Eu não acho que é tão diferente assim. E só falando um pouquinho com você, eu não acho que você é melancólica, tá? Sério? Eu não acho. Então tá bom. Não então, acho. Quero ouvir mais. Podemos falar até no off. Você sabe que eu sou uma tudo pessoa mais. que gosta de feedbacks, tá? Eu gosto de feedbacks, então pode dar feedback, que eu aguento. Não sei. Vê que eu tô pronta. Olha lá. Olha como eu falo que talvez não seja melancólica. A colérica falando que é melancólica. Vai vendo.
Eu tenho certeza, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Tá. Então é isso, assim, me colocar nesse lugar é respeitar literalmente a pessoa que eu tô falando. E esse aprendizado que o digital me trouxe, justamente de... Cara, é muito engraçado, porque ó, tô refletindo isso agora, tá? Olhando lá pra trás, 2019 não, porque eu tava ali começando a caminhar na consultoria, então eu ainda tinha um lugar de, putz, eu não sei se as pessoas querem me ouvir e tudo mais. O segundo lugar que eu ocupei foi todo mundo tem que me ouvir. Né? Todo mundo tem que me ouvir. Como assim? Como assim você não me segue? Me segue lá, Vanessa Zicardi. Eu falo sobre isso, sobre aquilo, como se todo mundo fosse obrigado a me seguir. O terceiro lugar que eu ocupei foi, cara, como assim você não é minha cliente? Ah, você tá perdendo muito tempo sendo minha cliente. Você tá perdendo muito tempo não sendo minha cliente. Você tá perdendo... Não, você só não melhorou a sua vida ainda porque você não é minha cliente. E hoje, o lugar que eu ocupo é o lugar de olhar pra trás e ver o quão escrota eu fui muitas vezes. E aí eu vou trazendo isso que eu falo que eu não uso o temperamento como muleta, mas é muito do temperamento colérico, né? Se colocar nesse lugar. Por isso que eu falo que a humilhação pro colérico é a melhor coisa que ele pode ter na vida dele, né? E eu falo humilhação, não o passar vergonha, mas o servir, aprender a servir. Se colocar no lugar de humilhação, né? Isso aí. Propositalmente. Exato. Então, o digital me trouxe isso, porque me trouxe muito tapa na cara, assim, me trouxe muito tapa na cara e me trouxe muitas vezes o quanto eu precisava olhar pro meu próprio umbigo e saber que eu ainda não estava 100% pronta para poder decolar no digital mesmo. Que eu não estava 100% pronta para conseguir escalar um produto. Que eu não estava 100% pronta para cobrar 10 mil reais numa consultoria. Que não adiantava eu querer. Então, assim, me trouxe... Me instalou literalmente na realidade. Eu falo que o digital me trouxe talvez da melhor maneira possível, que foi me dando tapa na cara, né? Me trouxe literalmente para um lugar de maturidade. Não só como profissional, mas também como mulher, como esposa, porque a gente não amadurece só em uma parte da vida, né? Tudo isso contabiliza para nossa história como um todo. Nossa, que legal. E só um parênteses aqui, até trazendo mais seu lado psicólogo, que eu fiz, você falou um negócio que me remeteu a dois extremos, né? Falou assim, eu tive esse lugar de como assim você não me segue, como assim você não é minha cliente. Então, é muito altivo, né? Um comportamento muito altivo, arrogante. E aí você falou de se colocar no centro do universo. Esse comportamento é da pessoa que se coloca no centro do universo. Mas eu acredito que o outro extremo também é uma pessoa que se coloca no centro do universo. Sim. Porque aí você tem aquela pessoa que tem vergonha, não quer se expor e fica tímida, que também é a mesma coisa, são dois extremos da mesmíssima coisa. Eu falei sobre isso, Fê, há umas 2 semanas atrás, quando eu falei que timidez é o maior traço de egoísmo que pode acontecer na vida. Exatamente. E você sabe onde que eu comecei a ter essa visão? Quando eu li o livro O Ego é Seu Inimigo. Ele fala exatamente sobre isso. Sim. Aquilo mudou completamente a minha visão sobre timidez. A timidez não é você ser humilde, que a gente remete, a timidez é porque é humilde. Não tem nada a ver, pelo contrário. Muitas vezes essa pessoa que tem um ego tão grande, tão maior do que tudo, que ela não se expõe exatamente porque ela não quer correr o risco de ter o ego dela ferido de alguma forma. Então, são dois extremos da mesma coisa. E em ambos os extremos, nós temos problemas. Então, aí vou te dizer assim, que talvez o extremo seu seja mais... eficiente na questão de trabalho. Que é um extremo, mas pelo menos faz as pessoas se mexerem e comprar de você, né? Mas esse outro extremo aqui, ele é um extremo que pode te impedir de galgar novos níveis profissionais. De avançar. Né? Mas ele também, em algumas esferas, ele vai ser positivo. Mas é interessante isso, porque, de fato, a atuação na internet, ela vai fazendo a gente se confrontar com N coisas o tempo todo. E é muito louco, porque eu vou te falar da minha situação. Eu tô na internet já desde 2013 para 14. Já vai fazer 12 anos que eu tô na internet. Só que eu tive vários momentos. E é engraçado que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, vai ajustando gosto, você muda a forma de comunicar, às vezes o que você comunica, porque, por exemplo, eu falo de posicionamento desde 2020, mais ou menos, vai fazer 5 anos que eu falo disso, mas desde 2020, quando eu comecei a falar sobre marca pessoal e posicionamento na internet, eu já mudei muito a minha forma de enxergar o próprio posicionamento. Então, lá no começo, eu falava muito de paleta de cor, de conteúdo. Hoje, eu tô num momento em que eu quero trazer as pessoas mais para esse lugar de pensar o porquê, de onde vem, na raiz, para que as coisas sejam sustentáveis, porque é o que você falou de imagem, você não vai sustentar o look como você não sustentou por mais de 3 meses o look romântico, que não
tinha a ver com quem você era na essência, é o que eu acredito de posicionamento. As pessoas querem produzir conteúdo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e aí não sabe por que depois de 6 meses vira um fardo que você quer ir pra cruz, mas você não quer fazer um story. É porque em algum momento você não provavelmente você não tá comunicando aquilo que é a tua verdade, a tua essência. E não quer dizer que não precisa ter estratégia, mas que não pode deixar isso de fora. Olha, você trouxe um ponto que foi uma dor minha há poucos meses atrás, né? Eu não sei se a gente chegou a falar isso no off no outro dia que eu estava aqui, mas foi uma dor minha talvez há uns 6 meses atrás. Eu cheguei num ponto do digital, porque é isso, a onda pra mim, né, foi assim, fui caminhando como todo mundo, fui caminhando, e aí cheguei nesse ponto de falar, como assim você não me segue? No outro, como assim você não é minha cliente? E aí depois eu fui pro produto digital mesmo, que aí lancei minha primeira mentoria, e eu não acredito, Fê, que deu errado nenhum lançamento que eu fiz, mas poderia ter dado muito melhor, muito mais certo do que deu, né? E eu cheguei há uns 6 meses atrás, mais ou menos, ou talvez até um pouquinho mais, uns 8, 9 meses. Eu fui mãe, né, há 2 anos praticamente atrás, o Antônio tem 1 ano e 10 meses hoje. Eu fui mãe e isso trouxe muitas mudanças dentro de mim, assim, principalmente mudança na forma em que eu falo, a forma em que eu me coloco ali na internet. Quando eu comecei a olhar, assim, pra trás e falar, cara, isso aqui não faz mais sentido pra mim, essa forma aqui de falar não faz. E não foi um negócio pensado, só aconteceu. São as transformações que a gente tem conforme a gente vai vivendo, vai mudando e tudo mais, né? A nossa vida acontecendo. E aí eu busquei ajuda, né? Busquei mentorias e tudo mais. E isso, né, eu entreguei na mão de outra pessoa, que eu acho que é um erro gigante também, né, do expert que faz um negócio especialmente se for expert. Exato. Serviço sofre menos com esse problema, mas exato. Expert realmente. Entreguei na mão de outras pessoas, assim, o que era pra ser feito ou não. E aí, é o que eu falo, eu sou muito obediente e disciplinada. Se eu falei, beleza, eu vou fazer, eu vou fazer. Gostando ou não, eu vou fazer. Concordando ou não, eu vou fazer, né? Essa sou eu. E aí, eu segui, eu acho que eu fiquei aí... A gente demorou um tempo pra poder construir algumas coisas. E aí, eu fiquei, talvez, os últimos 4 meses aplicando, literalmente, aquele tipo de posicionamento que foi desenhado pra mim, né? E que eu comprei a ideia, né? Porque não é só me apresentar, eu também comprei a ideia e acreditei que aquilo fosse o melhor. Será que você acreditou que aquilo era o melhor ou você acreditou que aquilo era o certo? Pode ser, pode ser. Talvez eu tenha acreditado que esse era o certo pra mim, pro meu público, pro meu nicho e tudo mais. E eu passei 4 meses da minha vida sem querer abrir a câmera. Assim, se você entrasse no meu perfil, o Pietro que me fez produzir conteúdo agora doidado, né? Mas se você entrasse no meu perfil, sei lá, 2 meses atrás, eu tinha 16 publicações. Eu tô na internet, vai fazer 5 anos, 7 anos. Não, gente, a psicóloga não sabe fazer conta. 2019 pra cá, galera. Tá, vai fazer 6 anos, 6 anos, isso aí. Exato. Resolvido. Então, exato. Então, assim, ó, eu nunca tive problema em criar stories, assim. Eu não era a melhor criadora de conteúdo. Virgínia, né? Não era uma Virgínia da vida. Mas eu nunca tive problema. Pra alguém que veio do mundo corporativo e simplesmente pegou a câmera e falar, gente, olha aqui, agora eu faço isso e faço aquilo. Quando eu olho pra trás, eu mandei bem pra caramba, assim, entendeu? Eu realmente fiz da melhor maneira que eu pude. E aí eu peguei há 3, 4 meses atrás com, assim, uma imensa dificuldade de abrir stories e dar bom dia. Eu não sabia como começar os meus stories. Era como se eu tivesse ficado vazia. Gente, olha, a gente tem muita coisa em comum. Porque eu já passei por essa fase também. Eu tinha ficado vazia, Fê. Pra mim, não fazia mais sentido a forma que eu dava bom dia pras pessoas, parecia que aquilo estava errado. Se eu tivesse, sei lá, saindo do treino, tivesse tido um insight, assim, perfeito. Como eu trabalho com imagem, eu não poderia aparecer daquele jeito porque eu tava com roupa de academia. Ai, mas assim, eu tava com meu filho no fundo, então meu filho ia fazer barulho, aquele negócio não ia ficar extremamente sofisticado, então eu tinha que estar muito produzida pra poder criar conteúdo. Deus. E aí os posts que eu tinha já não eram mais suficientes, meu perfil não tava bonito, então eu saía arquivando tudo. Então, assim, há 3 meses atrás eu tinha 16 publicações com 6 anos de internet. Eu já tinha. Se você pegar lá meus arquivados, eu tenho mais de 4.000 publicações. Meu Deus. 4.000 publicações. Até hoje eu não voltei, né, as publicações, então eu tô fazendo novas. Na verdade, eu fui olhando para as publicações e vendo exatamente o que sou eu ali e fui refazendo, melhorando, né? Acho que eu usei isso também como um ponto forte. Mas eu era essa pessoa, justamente porque eu acreditei que o meu posicionamento, a Vanessa de verdade, não estava fazendo mais sentido ali na rede social. Por que eu falei da gravidez? Porque foi mais um momento de vulnerabilidade na minha vida, onde eu acreditei que a forma em que eu estava fazendo não era a forma certa. Então, olha como tudo isso é extremamente perigoso num processo de consultoria de imagem, num processo de mentoria de posicionamento. Dependendo de como a pessoa está naquele momento, você aplica um teste nela, você tem uma parte dessa pessoa sendo respondida ali. Então, olha como tudo isso é perigoso. Olha para onde isso me jogou. Me fez perder pelo menos 4
4 meses da minha vida. 4 meses que meu faturamento despencou. 4 meses que eu não tinha vontade de criar conteúdo. Eu me senti uma ameba dentro de casa. Eu falei, cara, eu tenho tanta coisa pra fazer. E eu não conseguia fazer nada. Gente, eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha nem vontade, Fê. Agora, olha, de verdade, acho que eu não tive essa conversa com ninguém, gente. Você tá sendo a primeira pessoa que eu estou tendo essa conversa. Eu não tinha vontade de explicar o que era o meu trabalho, porque era como se o meu trabalho tivesse perdido sentido. Como se ninguém mais precisasse do meu trabalho. Por isso que eu comecei falando que eu comecei engatinhando, aí eu cheguei no ponto de falar, como assim você não é minha cliente? E olha o ponto que eu estava alguns meses atrás. Eu te entendo muito, muito mais até do que você possa imaginar, porque eu passei exatamente por esse... tudo que você falou, poderia ser eu falando. Exatamente por esse processo. E eu falo que assim, quando a gente está na internet, parece que todo esse processo ele é muito acentuado, né? Porque você tem a obrigação de estar ali. Se você usa a internet como trabalho, como ferramenta de trabalho, você tem a obrigação de estar ali, tanto quanto uma pessoa que trabalha no escritório tem a obrigação de ir para o escritório feliz ou triste, né? Você tem a obrigação de estar ali. Só que, e eu já tive muito essa discussão com o Pedro. O Pedro, o meu marido, gente, ele é estrategista. E ele é estrategista da Vanessa. Sim. Então, ela sabe um pouco do que eu tô falando. O Pedro, ele é extremamente executor. Tem da personalidade, mas tem também do papel que ele exerce nesse contexto. E ele é extremamente executor. Só que as discussões que eu tenho com ele, muitas vezes, é exatamente relacionada a isso. Eu falo assim, cara, pra mim... não faz sentido. E aí, do que você falou, você tem que fazer sentido. Eu tenho exatamente isso. Para mim, tem que fazer sentido o que eu tô produzindo de conteúdo. Sim. Tem que fazer sentido. Então, é muito natural que o meu conteúdo, ele sofra oscilações a depender do meu momento. Então, por exemplo, tem momentos em que eu vou fazer um conteúdo mais... não é técnico necessariamente, mas mais dicas práticas, vamos colocar assim. E tem momentos que eu vou trazer muito conteúdo de reflexão. É lógico que a gente precisa ajustar e ter estratégia, não é que você vai fazer sempre vozes da sua cabeça. Mas, eu falo, por exemplo, dias que eu tô sei lá, um dia acordei muito triste por alguma situação, ou tô muito estressada e tudo mais, eu tendo a aparecer menos. E isso é a discussão que eu tenho com o Pedro. Ele fala, não interessa se você tá triste, você tem que aparecer, porque... Cara, mas nesse dia é exatamente esse lugar que eu ocupo. Eu falo, eu não tenho o que falar. E eu sou muito da teoria, e eu vivo essa prática, de que o conteúdo é muito de energia. Quando você produz um conteúdo que faz sentido pra você, que é uma coisa em que você acredita, que aquilo mexe com você enquanto você tá falando aquela coisa que você fica animada falando que você quer falar por horas daquilo, a performance desse conteúdo é muito melhor do que aquele conteúdo que você grava, porque você tem que gravar mesmo que você esteja triste. E eu não tô dizendo que quando tá triste não é pra gravar conteúdo. Não. Mas tem disso. E passar por esse processo de autoconhecimento, eu acredito que é essencial para qualquer pessoa que queira viver da internet. Porque é exatamente esse processo. E produzir conteúdo coloca a gente nessa encruzilhada inúmeras vezes. Sim. Se você tá passando por um momento muito difícil de vida, é mais difícil produzir conteúdo. Você tem mais dificuldade de estar ali presente, mas ao mesmo tempo você tem que estar. E aí, talvez você vai assumir, entender que talvez você vai passar por um período com uma performance... diferente, que não vai ser a mesma que você teve em outro momento, e tá tudo bem, e talvez encontrar mecanismos de lidar com isso, mas que a internet coloca a gente nesse lugar o tempo todo, isso é muito real. Como a gente lida com isso, eu vou te dizer que eu tô o tempo todo na descoberta, porque para momentos em que você tá assim, menos criativa e tudo mais, você tem técnica, tá tudo bem. Agora, momentos de uma coisa muito profunda, assim, eu falo que eu tive... depois que eu fui pra internet mesmo, eu tive 2 grandes momentos de passar por esse processo, de estar vazia, de não conseguir, de não ter o que falar e tudo mais. Então, o primeiro momento foi ali depois da morte do meu pai, porque foi um processo, como ele ficou muito tempo na UTI, então foi um processo muito angustiante. E aí parece que toda a energia que você tem é pra lidar com aquela situação, não sobrava energia pra absolutamente mais nada. Ficava dias sem aparecer, ao ponto de chegar gente que me conhece pessoalmente, mandar mensagem, Fê, você já tá, sei lá, 15 dias sem postar no Instagram, fiquei até preocupada, porque você tá sempre online, né? Então tem esse, e teve um outro momento que foi depois que eu casei também, que foi uma mudança muito radical pra mim. E louco isso, porque eu sempre quis casar, mas depois que eu casei, eu
vi que o buraco era mais embaixo. E é uma nova identidade sendo formada. É né? isso, é uma nova identidade sendo formada. É Exatamente isso. Olha, eu vou te falar, não sei se você é cristã, mas eu sou. E aí na Bíblia fala, vai deixar pai e mãe, vira uma só pessoa, uma só carne. Realmente. É outra identidade. Vira outra pessoa. Identidade. E foi um processo, foi esse o segundo momento de inflexão pra mim. É um processo que é de redescoberta 100%. Eu falo tudo, a forma como eu falava, tanto que eu fiquei um tempão, acho que 1 ano e pouco, sem vender nenhum produto digital. 1 ano e meio. Não vendi mentoria. E olha que assim, na época que a gente começou a vender mentoria, o primeiro mês assim que a gente começou um trabalho, eu vendi 60, 70 mil reais de mentoria. Pô, é um número legal. Sim. Ainda mais que eu tava começando a vender mentoria. Mas depois que eu entreguei essas, eu falei, eu não vou mais vender mentoria porque eu não tô acreditando nessa minha forma de entregar. Eu preciso repensar o jeito que eu vou fazer, o jeito que eu vou falar, porque o jeito como eu... E não quer dizer que o pessoal não teve resultado, teve, mas não era aquilo mais que eu queria, não era aquele lugar que eu queria ocupar. Sim. Que era um lugar superficial. Então, é um processo bem intenso, Sim. vamos dizer assim. Talvez o Pietro me mate com o que eu vou falar aqui agora. A gente tamo junto. pula essa parte pra ele. corta essa parte pro Pietro, tá? Mas a gente não pode esquecer nunca, Fê, que tudo isso que a gente tá falando é sobre o ser humano. Exato. Assim, acho não, tenho certeza. A internet nos coloca num lugar hoje muito grande aos olhos das outras pessoas de intocável. De inalcançável no sentido de, nossa, essa pessoa não passa por absolutamente nada, ela não tem problemas na vida dela, ela não tem boletos para pagar. Por mais que a gente abra a câmera e traga vulnerabilidade, não tô falando de sofrimento, mas vulnerabilidade, é muito difícil para a pessoa que tá assistindo a gente ali no celular ou num computador acreditar que realmente a gente tem os nossos problemas, que a gente tem as nossas vulnerabilidades, que a gente tem o nosso sofrimento e que a gente tem as nossas fases. Afinal de contas, nós mulheres ainda temos ciclos, né? Que fica ainda mais difícil. Então, eu não tenho como olhar pro digital hoje sem comparar ao mundo corporativo, no sentido de, são pessoas trabalhando. Se você está no mundo corporativo, e para mim é muito fácil fazer essa associação, porque eu venho do mundo corporativo, né? Se você está no mundo corporativo, você gerencia uma equipe, você vai ter que lidar todos os dias com alguém passando por uma situação diferente. Essa pessoa, ela não deixa de ir trabalhar, quando a gente pensa num profissional maduro, né? Essa pessoa, ela não deixa de ir trabalhar, mas a performance dela é muito diferente, a entrega dela é diferente. E como somos seres humanos, a gente precisa aprender a respeitar o ritmo, a gente precisa aprender a respeitar a fase. É claro que tudo tem limite, né? E tem que existir também um equilíbrio. Mas se a gente não aprender a lidar com o ser humano, como é que a gente faz? Olhando para o digital, quando a gente olha para as pessoas que parecem intocáveis, que parecem inalcançáveis, que parecem perfeitas em rede social, e assim, eu acho que em 2025, quase que eu falo 2024, 2025 que estamos... Pode parecer ainda clichê pra caramba falar sobre isso. Nós somos seres humanos, temos problemas. Mas eu acho que nunca vai ser suficiente falar sobre isso. Entende? Não, você fala, é clichê o discurso, mas o que você passou? É isso. Sua crise foi por quê? Porque alguém fez você entender que tinha um jeito certo e o jeito certo não era quem você é. Isso, exatamente. Então, assim, ó, se a gente não consegue olhar pra um expert, pra uma pessoa que tá dando uma aula, pra uma pessoa que está ali, colocando a cara dela na rede social pra entregar o melhor dela todos os dias, se a gente não conseguir olhar pra isso como, ok, calma aí, talvez ela não esteja no melhor dia dela, talvez ela esteja passando por outras coisas. Gente, que graça tem você conseguir viver, porque a gente vive em parceria com as pessoas que estão ali com a gente na rede social, porque é isso, a gente tá dentro da casa das pessoas. Que graça tem você conseguir acompanhar esse conteúdo sem perceber que aquele ser humano é um ser humano? Que graça tem você falar que é literalmente, mas eu entendo o que você tá passando, quando na realidade você não entende nada? Que graça tem o teu próprio estrategista, não tô falando aqui do Pietro, viu? Pietro, isso não é uma... Não é uma indireta. Exato. Uma indireta bem direta. Não é uma indireta, exato. Mas que graça tem você ter aí um mentor, um estrategista que não respeita esse seu momento. E quando eu falo graça, eu tô falando de sentido, né? Que sentido tem pra tua vida ficar dessa maneira? Será mesmo que é isso que você quer viver? Será que é isso mesmo que você quer? Por que será que você tá se permitindo dessa maneira? Que a gente volta pra gente, né? Porque o outro faz com a gente aquilo que a gente permita que ele faça. Eu entrei nesse processo de vazio de conteúdo, e eu até falo de vazio existencial, porque assim, gente, parece que eu me tornei burra, eu não sabia fazer mais absolutamente nada. É uma sensação horrorosa, horrível, né? Horrível. Eu fiquei imprestável. Imprestável. Muito ruim. E aí que eu falo assim, ó,
Eu me permiti me colocar nesse lugar por algum motivo, e aí são coisas muito internas minhas que eu me permiti ser guiada dessa maneira por essas pessoas para chegar nesse lugar. A gente vai parar para pensar no divino, tá, tudo bem, talvez isso estivesse aí escrito que tinha que passar pela minha história, tinha que passar para que eu aprendesse alguma coisa. Acredito também fielmente nisso, mas eu me permiti de alguma forma me colocar nesse lugar. Então, olhar para isso tudo, né? Olhar aqui pro lado de cá desse mentor, desse estrategista ou da pessoa que você está comprando, ela não tem responsabilidade 100% sobre o seu posicionamento. Ela não tem a última palavra. Eu acho que para mim é isso. Ela não tem a última palavra. Ela pode te trazer o direcionamento que você pode concordar ou não, mas a última palavra ainda precisa ser sua. A última palavra ainda precisa ser muito fiel ao teu coração, Fê. Tipo, precisa ser muito fiel. Precisa ter sentido. E se tem sentido, é leve. Eu falo exatamente isso. Assim, hoje, o tipo de posicionamento que eu tenho, o tipo de conteúdo que eu crio e tudo mais, e falo, se você entrar nos meus stories hoje, deve ter uns 30 stories, e agora, sei lá, são 3 horas da tarde, assim, deve ter uns 30 stories, por quê? Porque passou, sei lá, eu voltei a ser eu na rede social, eu voltei a aparecer do jeito que eu acho que eu tenho que aparecer, eu voltei a não perder o timing, só porque eu tô com uma roupa de academia. Legal. Entendeu? Às vezes eu deixava de passar uma mensagem justamente porque eu não tava com uma vestimenta que era ideal. Não era que era uma vestimenta legal, porque o meu guarda-roupa é um guarda-roupa coerente. Eu posso aparecer com qualquer roupa. Mas não era a vestimenta ideal que eu tinha ali naquele momento. Eu não tava no ambiente ideal, sabe? Ai, nossa, não, eu tô dentro do carro que vai aparecer aqui fora. Não, não é o nível louco. De... Isso aí é o posicionamento raso, né? Que para na questão da... o cenário do vídeo, a roupa, o jeito que tá o cabelo, a maquiagem, e esquece do principal, que tem que ser a mensagem. Sim. Todo o restante é só para fazer a mensagem ter mais força. Agora, olha só, esses pontos todos que a gente colocou, eu quero puxar uma pauta que você colocou no começo, que eu acho que tem conexão agora, porque a gente tá falando aqui de você precisa se conhecer para você conseguir dar a última palavra de forma a ser coerente, fiel, a ser coerente com a sua essência. Isso passa pelo processo de autoconhecimento. Agora, essa questão, por exemplo, de temperamento, né? Que eu quero trazer essa pauta. O quanto você acredita que você saber qual é o seu temperamento te ajuda? Eu vou só te dar um input meu, tá? Eu sempre fui uma pessoa introvertida. Só que até eu descobrir que existia um nome para isso e quais as características que isso existia, eu sempre me culpei por ser assim. Então, eu sempre achei que era um problema meu a ser resolvido, o fato de eu ter dificuldade de me conectar com pessoas, de puxar conversa, de ser mais expansiva. Eu sempre achei que isso era um problema a ser combatido. Quando eu entendi que isso é um traço da minha personalidade, que isso tem a ver com quem eu sou, ficou muito mais leve. Porque aí eu entendi que isso não é um problema. E que não quer dizer que eu não possa melhorar, em parte, isso. Só que aí tem até aquele livro, não sei se você já leu, que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro foi também muito legal quando eu li. Porque ele falou, cara, ao invés de você... no livro ele fala que é o maior erro que acontece. As pessoas, ao invés de potencializarem aquilo que elas já têm de bom, elas ficam gastando energia tentando ser mais ou menos naquilo que ela é ruim. E aí eu fui entendendo, falei, cara, beleza, então eu tenho esse traço. E eu comecei a assumir características que são positivas do fato de eu ser introvertida. Como, por exemplo, eu ser introvertida, essa questão do melancólico, que depois eu quero ouvir se eu sou ou não melancólica, mas vamos chegar lá. Mas vamos assumindo, né, a questão do melancólico, do introvertida. Isso é exatamente o que me ajuda a produzir conteúdos mais interessantes. Por exemplo... Por quê? Porque eu leio um negócio e aquilo eu fico masterizando e digerindo, aí eu faço uma conexão com outro negócio que eu li, que eu vivi, que eu ouvi, que eu conversei com alguém, e aí dali sai um negócio super autêntico, super autoral. Então, a melhor fase minha de produção de conteúdo sempre foi voltada nisso. Onde que eu comecei a me perder? Quando eu comecei a entender que não era por ali. Que foi esse limbo aí que você falou que eu vivi. Então, quando que eu comecei quando eu comecei a entender que é um traço da minha personalidade, que tem os pontos fortes, os pontos fracos e ok, eu vou aprender como lidar com isso, foi quando as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu fui começando a aceitar isso, a potencializar os meus pontos fortes e entender que os meus pontos fracos eu preciso só trabalhar eles ali para que eles não sejam o meu calcanhar de Aquiles também. Não te limitem. Exato, para que eles não me prejudiquem de alguma forma, mas que tá tudo bem ele continuar sendo um ponto fraco. Sim. Aí, pensando em todo esse processo de construção, de digital, de imagem, de posicionamento, o quanto eu conhecer sobre esses meus traços de personalidade é importante, ele é essencial ou não para esse processo,
antes da gente pensar em digital, antes da gente pensar em trabalho, antes da gente pensar em qualquer coisa, o se conhecer, ele é essencial para tua vida, né? Para qualquer tipo de relacionamento que você vai ter, externo e interno. Então, teu próprio relacionamento consigo mesma vai muito de acordo com o que você conhece sobre si mesma. Legal. Então, a forma em que você se conecta com você depende da quantidade de autoconhecimento que você tem. Você só é capaz de responder o que faz sentido ou não para você, de decidir o que faz sentido ou não, de querer ou não querer, sair desse limbo de não sei por onde começar, eu não sei o que eu gosto e tudo mais, quando você decide começar uma caminhada de autoconhecimento. E aí, muitas vezes, essa caminhada, ela não é fixa, né? Ela não é em linha reta, né? Ela vai trazendo muitas curvas e talvez até mais curvas do que linha reta na vida. Quando a gente olha para a parte do digital, para a parte de trabalho e tudo mais, se eu não tenho uma base de autoconhecimento forte, eu tendo a acreditar que eu posso tudo, que eu quero tudo, e aí eu vou mudando de caminho o tempo inteiro. Porque eu não tenho nada fixado. E aí eu quero fazer até um parênteses grande, que é isso, não é que o seu trabalho precisa ser fixo, você precisa ter uma decisão para sempre na vida e morrer ali, né? Acho que isso fica muito claro, mas é importante também falar. Mas quando você tem noção, quando você tem visão, quando você tem ciência, né? Você trouxe para consciência o que faz sentido para você, para os seus valores e para os seus princípios, tudo se torna um caminho mais aberto, né? Os caminhos são mais abertos. Para que eu possa chegar em valores, princípios, o que é importante para mim ou não, o que eu quero ou não, eu preciso saber o que faz sentido aqui para dentro. Quando eu olho para os meus impulsos, quando eu olho para o que faz o meu coração pulsar, quando eu olho para o que realmente me conecta com a minha alma, é o que eu sou. O que eu vivi, o que me transformou no que eu sou, o que trouxe a minha história até aqui, né? Quais são os pontos da minha vida, os pontos do meu comportamento que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje, que me fizeram ser o homem que eu sou hoje. O seu temperamento, ele não te define. Tua personalidade, ela não te define, principalmente porque tudo isso é mutável. Não o temperamento, mas a personalidade, sim. Você desenvolve, você amadurece a tua personalidade ao longo da vida. E que bom, né? Porque a gente tem muito tempo para ser ainda melhor, né? Para evoluir ainda mais. O teu temperamento, ele não muda, né? Eu acredito fielmente nisso, ele não muda. Mas ele é a base, né? Da tua personalidade. Eu até costumo dizer que o seu temperamento é como se ele fosse a terra e a tua personalidade é a flor que nasce dessa terra, né? Então, a partir do teu temperamento, a tua personalidade ela é construída. A forma em que essa flor, essa rosa vai desabrochar, depende muito do comportamento e do seu desenvolvimento externo. Então, as pessoas que te criam, né? As pessoas que te desenvolvem, os ambientes onde você é colocado, a validação nos pontos positivos, a validação nos pontos negativos. Então, a forma em que você vai florescer também tem relação com o externo, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, né? E que bom também, porque o externo vai nos desenvolvendo. Temperamento não é muleta, personalidade não é muleta, justamente porque você pode modificar. Não modificar o temperamento, mas você pode modificar o comportamento que vem da base desse temperamento, que é basicamente o que você faz. Legal. Eu não acredito que os pontos negativos, eles devem ser esquecidos. Eu só acho que acredito que o ponto negativo não pode ser um calcanhar de Aquiles, não pode te limitar. E sim, se é um calcanhar de Aquiles e te limita, ele passa a ser um problema. Passa a ser um problema a partir do momento em que você, com a personalidade que você tem, com o amadurecimento que você tem, com a vida que você tem, resolve ter um objetivo específico. Se para esse objetivo, se para alcançar exatamente esse caminho, você precisa desenvolver um ponto negativo, ele passa a ser um problema na sua vida, sim, e tem que ser um problema que tem solução. Se ele não for um problema que tem solução, solucionado ele tá, e você tem que mudar teu caminho. Porque senão é burrice você continuar por aqui. Legal. E aí a gente pode trazer muitos exemplos em relação a isso. Você trouxe a questão da sua introversão, né? É um problema para você ser introvertida? Não, mas você arrumou mecanismos para fazer com que isso não se torne um problema. Exato. Seria muito difícil para você ter o desejo, ter o objetivo de ter um talk show, como você tem, de ter um podcast, de ser mentora, de ser professora e tudo mais, exato, se você resolvesse não desenvolver essa introversão. Se é uma decisão sua, falar, cara, não tô pronta para mexer nisso, eu não consigo mexer nisso, não tem como você seguir esse caminho. Exato. Então, para mim, Fê, a base disso tudo e a conclusão disso tudo é a maturidade. Porque não adianta nada você se conhecer, mesmo sendo essencial, se você não tem maturidade para saber o que fazer com isso. Muito bom. Se você não sabe o que fazer com todo o conhecimento que você tem sobre você, passa a ser apenas um diagnóstico. E aí você tem um diagnóstico e diagnóstico é muleta. Muito bom isso.
Isso eu já vi muito disso. Eu acho que eu já passei por isso também, por essa fase de, tá, eu me conheço e eu sou assim. Vocês que me aceitem. Vocês que me aceitem. Não é sobre isso, né? Pra mim, o momento, assim, de masterizar essas informações e saber o que fazer com isso foi um processo de coach que eu fiz há uns 4 ou 5 anos atrás. Em que a gente fez a roda da vida lá e tudo mais, e aí essa minha questão de relacionamentos era mais deficiente exatamente por essa questão de introversão. E aí ali a gente foi trabalhando algumas ações para melhorar isso. Que não quer dizer necessariamente que isso vai se tornar meu ponto forte, mas que justamente eu vou trabalhar. Agora, eu quero te ouvir um pouquinho sobre... Existe um jeito certo de eu trabalhar isso? Ou eu vou adaptando? Porque eu vou te falar, da minha questão de introversão, eu fui encontrando os meus mecanismos de acionar esse meu lado influente quando eu preciso. Então, por exemplo, quando eu tô aqui no talk show, o que me ajuda? Porque eu tô num ambiente controlado. Não é um monte de gente que eu vou lá, eu tenho que achar um assunto para eu puxar, uma conversa. Aqui eu já sei por onde eu vou, eu tenho um pouco mais de controle das coisas, então isso me ajuda a dar esse passo. Em outras situações que eu já fiz, quando eu fiz o processo de coach, eu tive que ter como é que era? Tipo uma mentora de vida social. Na época eu elegi minha irmã, porque minha irmã é extremamente... Pensa o contrário, é a minha irmã, da minha irmã do meio. Extremamente contrário. Eu ia eleger ela minha mentora. Então ela ia, sei lá, no barzinho com os amigos dela, aí eu ia assim, eu não quero ir. Eu não quero, mas eu tenho que ir, porque eu tô fazendo um exercício. A gente vai ter lição de casa aí no barzinho. Que pra ela é o natural, pra mim era um exercício. E me ajudou. Me ajudou porque eu fui entendendo exatamente como eu consigo acionar esse lado e usando as ferramentas pra isso. Aí teve a época da roupa colorida, que era uma ferramenta. O podcast é uma forma... eu já falei isso num episódio passado aqui, uma convidada que eu trouxe, ela fez essa leitura de mim, eu falei, você matou assim, ó, na mosca, qual que é a estratégia por trás, que muito mais do que pensar em audiência, eu tô pensando em conexões. É uma forma que eu tenho de me conectar com pessoas que por outras vias eu provavelmente não me conectaria, né? Então, são formas que eu fui encontrando. Cada um vai encontrar a sua forma de lidar com isso, ou não? Olha só, pra mim, toda e qualquer teoria, ela é válida, mas todo e qualquer processo é individual. Boa. Qualquer processo é individual. A forma em que você vai fazer tudo acontecer na sua vida é individualizado. Eu não acredito em regras, padrões, passo a passo para fazer as pessoas se desenvolverem. Se fosse para fazer isso, as pessoas seriam robôs, né? Então, se a gente voltar lá atrás na minha história, no porquê que eu fui para consultoria, foi justamente por acreditar que o processo ele é individual. Você encontrou os mecanismos ideais para você e além de ser ideal, são os mecanismos que funcionam e são mecanismos que você suporta. Essa é a grande questão. Você suporta, Fê? E onde eu digo suportar, eu não falo só o suportar na hora que você está fazendo. Porque você pode suportar aquela pressão, porque você está saindo da sua zona de conforto. Então, lá atrás, ir a um barzinho, talvez no começo das gravações você suportava aquilo por algumas horas. Mas não adianta você suportar aquilo por algumas horas e na hora que desliga a câmera ou que você vai embora do barzinho, você tem gatilhos que te levam para baixo. Aí você precisa de 3 dias para poder sair de casa. Você precisa ficar sozinha. Você quer silêncio. Você precisa assistir um filme em paz. Você quer solitude. Não adianta. Essa sou eu pós-eventos. Aí eu sou exatamente essa pessoa. É isso. Então a gente pode concluir, só pelo que você está me falando, que eventos você não suporta tanto. Mas o não suportar também tem relação com a tua maturidade. Porque para fazer o que você faz, para chegar onde você quer chegar e chegar onde você chegou, você precisou ser pressionada em eventos, fazendo networking, conhecendo outras pessoas, se conectando presencialmente, trocando energia, porque o pro melancólico é pesadíssimo, trocar energia o tempo todo. Então, você precisou passar por isso, né, por essa pressão tão grande, mas você suporta por menos tempo, Fê. Eu tenho certeza que você consegue gravar aqui por muitas horas e talvez você vai precisar de um respiro depois também de falar, nossa, foi punk porque eu fiquei muitas horas trocando energia e isso é pesado, mas você não precisa de um descanso tão grande como você precisa de um evento. Talvez você seria a profissional que não toparia fazer evento todo final de semana. Mas você toparia gravar aula toda semana, porque é o que você suporta. Exatamente. Então, assim, é medir o quanto me pressionar nesse evento específico é suportável para mim ou não. Esse suportável me faz ter gatilhos específicos depois. Quem é a Fernanda pós-evento?
Essa é uma Fernanda que ainda consegue ficar saudável? Essa é uma Fernanda que consegue ainda ter energia para fazer alguma coisa, ou você é drenada 100%? Se você é drenada 100%, precisa repensar de verdade se é esse o caminho que você quer, se é estar ali, se é estar ali ou não. E se a resposta for sim, como é que você faz para ir amenizando isso? Vai encontrando mecanismos. Da mesma forma que você encontrou mecanismo para estar num barzinho há alguns anos atrás, você vai precisar encontrar mecanismos para não ser tão drenada em eventos dessa forma. Porque não é justo com você, Fê. Literalmente fica ali, ó, uma morta-viva. 3 dias depois de um evento. Isso é muito legal, porque de fato você é como se você fosse expandindo a sua zona de conforto, né? Eu já ouvi isso há muitos anos atrás, eu acho que eu cheguei a fazer um conteúdo sobre isso há muito tempo, que a questão não é você sair da sua zona de conforto, é você expandir a sua zona de conforto. Sim. E isso leva tempo, né? Muito. Aí quem é que quer gastar tempo para fazer as coisas hoje em dia, né? Ainda mais com a onda de rede social, né? Todo mundo quer tudo muito rápido e aí você não está disposto a ir se treinando para expandir a sua zona de conforto. Porque se eu for te falar de mim, foi isso que foi acontecendo. Então, você parte assim, vai no barzinho com, tipo, a minha irmã e um amigo dela. É um círculo que é desconfortável, mas é pequeno. Aí, num segundo momento, eu vou ter um podcast em que... E aí, eu já tive um podcast antes, eu vou te falar, quando eu fui começar esse aqui, eu não tenho problema aqui, não me causa nenhum desconforto estar aqui nesse ambiente. Mas, no começo, quando eu fui começar, eu fiquei tensa, porque eu já tive um podcast alguns anos atrás, de um outro projeto que eu tive. Só que eu e minha irmã éramos... Eu acompanhava. Ah, você acompanhava? Mentira! O podcast era muito legal. É. Ali foi quando eu descobri que a minha paixão por podcast. Mas, como eu não conduzia a conversa sozinha, era mais light, porque eu ficava assim, vai ter 3 pessoas conversando, é sempre mais light do que 2. No momento eu posso fazer silêncio. E não só isso, assim, de não deixar a peteca cair. Sim. Porque como eu sempre tive essa dificuldade de puxar e manter conversas com pessoas em ambientes, por exemplo, num evento, a minha preocupação era, será que eu vou dar conta de conduzir um podcast sozinha? Não vou deixar a peteca da conversa cair? Então, os primeiros episódios, a minha atenção era nesse sentido. E não pelo fato de eu ter que conversar, mas de eu não posso deixar a peteca cair. Sim. Aí depois que eu fico, cara, realmente eu gosto de fazer isso, é a coisa que eu mais gosto de fazer na internet, porque eu esqueço que eu sou introvertida quando eu tô aqui, porque eu realmente... Mas eu fui expandindo essa zona de conforto. Hoje, por exemplo, falando de evento, se eu vou palestrar num evento, é menos desgastante para mim do que se eu tiver que ir num evento de outra pessoa para fazer networking com as pessoas que foram para lá assistir. Vamos num evento do mastermind, da mentoria do fulano, não sei o que você vai lá para conversar. Ali é onde... Hoje é o que tá mais out da minha zona de conforto, é isso. Mas eu sinto que eu tô nesse processo. É constante, eu acho que vai ser paz da vida, né? Sim. De ir expandindo a zona de conforto. E isso é muito legal, porque é muito bacana eu olhar para trás e falar, poxa, isso aqui era uma dificuldade grande, era uma tensão, eu queria, mas eu ficava nervosa, eu ficava tensa. E hoje já tá natural, já tô conseguindo fazer, e o negócio tá fluindo e tá andando. Então, é bacana, mas ao mesmo tempo... Tem uma questão muito de você reconhecer os seus avanços também. Eu não sei se você tem isso, acho que muita gente talvez tenha. Eu tenho essa dificuldade, eu tô sempre olhando para o que eu preciso ajustar, porque eu preciso melhorar. Eu tenho dificuldade de reconhecer as melhorias e os avanços que eu já tive. E depois desse limbo aí que você falou que você teve, que eu também tive o meu, que não faz tanto tempo, eu tô vou falar, não é policiando, né? O convidado que recebeu aqui, o Christian falou assim, não é policiando, não pode falar policiando. Eu estou qual que foi a palavra que ele sugeriu usar? Não lembro. Depois eu lembro. Vamos procurar uma outra palavra agora? Eu estou me observando. Eu estou me observando para não ficar olhando só para o que eu ainda não fiz, mas também reconhecer os avanços que eu tive, porque eu acho que esse é um processo que ajuda a gente a se manter no caminho. Sim. Né, também. Você sabe que é importante a gente entender sobre temperamento, até voltando a responder a sua pergunta, é importante você entender sobre o temperamento, reconhecer o seu próprio temperamento, porque eu acredito num reconhecimento de temperamento e não num diagnóstico de temperamento, né? Então, quando você reconhece o temperamento que você tem, você entende o que é seu e o que você desenvolveu ao longo da vida, pela tua jornada, né? Pelos Legal. inputs que você foi tendo, pelas experiências que você foi tendo, pelas necessidades que você tem muitas vezes. Então, pra gente poder treinar, olhar para os nossos avanços, onde estão a maior parte dos nossos avanços? Dentro daquela parte do desenvolvi. Isso não é natural para mim, eu desenvolvi. A introversão é o natural para você. Né? A extroversão, a socialização para você não é natural, mas você desenvolveu. Onde está a parte do seu avanço?
nesse ponto. Pra mim, por exemplo, eu sou colérica, né? E eu tenho aporte no melancólico, então eu entendo muito do que você tá falando, porque eu não sou, por exemplo, uma colérica igual o Pietro, que é essa pessoa extremamente sociável e chega e fala com todo mundo, consegue se conectar tão fácil. Eu não tenho dificuldade, é diferente. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer e tá tudo bem, assim, eu não tenho essa limitação, não tenho, meu Deus, será que vai dar? Não, eu faço acontecer e tá tudo bem, porque eu tenho facilidade nisso. Mas não é algo que me deixa tão confortável. E como o aporte melancólico, eu fico drenada, né? Então, assim, eu não consigo fazer evento todo final de semana também. Talvez o Pietro consiga. Eu não consigo participar de evento todo final de semana. Não me coloca uma agenda de festa todo final de semana, porque não dá. Não só pela idade, não só por ser mãe. Acho que isso contabiliza também, mas por comportamento mesmo, né? Com o filho também, você tem um argumento, né? Eu tenho uma ótima desculpa. Exato. Então, assim, pra mim, por exemplo, o que é mais difícil? É desacelerar. Né? Então, assim, e eu não tô falando da parte boa de falar, ai, nossa, mas você vai lá e você faz, não. Tô falando da parte ruim, da parte de desacelerar de verdade, mentalmente, de conseguir levar uma vida mais leve, de conseguir levar uma vida sem ser no piloto automático, em levar uma vida que não é tão prática. Eu falei sobre isso ontem, porque a praticidade pra mim é importante, mas a praticidade se torna um perigo na minha vida porque me faz desassociar totalmente do sentimento, me tira literalmente dos detalhes, me tira da emoção. E isso para um colérico é muito fácil, né? Fazer acontecer. Então, para onde está a parte do meu avanço? É nessa parte que eu estou desenvolvendo. Então, como é que a gente treina? Olhando para aquilo que a gente desenvolveu. O quanto você desenvolveu, né? Até hoje, o que você ainda precisa desenvolver nessa parte, não para os outros elementos que você colocou ali, que você entendeu o que você tinha e que precisava ser desenvolvido, mas para o que você se propôs a desenvolver, né? Então, a partir de uma caminhada de autoconhecimento, de amadurecimento, você traz, putz, isso aqui é importante para mim desenvolver, isso aqui não é natural, eu preciso disso para minha vida profissional, para minha vida pessoal. Então, daqui a um tempo, você volta para cá. Não seja injusto com você mesma, né? E olhar para outros pontos que nem foram colocados em pauta, outros pontos que você nem trouxe como tentativa, como treino para fazer acontecer. Então, acho que a gente parte de uma visão que precisa ser honesta com você mesma, né? Ser justa com você mesma, porque aí voltando lá atrás, onde você trouxe, que a tua psicóloga falou, Fernanda, você falaria com uma amiga sua que acabou de sofrer um luto há 6 meses, você falaria com uma amiga sua assim? Você falou, não, eu falaria pra ela ter calma. A gente volta pra esse mesmo ponto. Com outra pessoa, pra mim, agora você falaria, Van, eu entendo, não, mas olha, isso é a questão do novo mundo, né? Tá todo mundo acelerado, mas, assim, faz devagar, vai no seu tempo. Quando você vê que realmente você tá acelerado demais, tira um final de semana pra você, descansa, vai assistir uma série e tudo mais. Talvez você me falasse isso, mas pra você não vai funcionar, por quê? Porque a gente não tem... A gente vive, às vezes, em 2 extremos, né? Acho que um desafio da vida é a gente achar esse equilíbrio com relação a gente mesmo. Porque a gente tá nesse momento, assim, ou você é o seu próprio carrasco, ou você... não, tá tudo bem, é isso mesmo. A minha irmã veio com uma... Esses dias minha irmã veio com uma dessas. É sobre isso. Olha, veio com uma dessas. Minha irmã falou assim, olha, quando aparece um problema que eu não tô querendo resolver naquele dia, eu falo pra mim mesma, Jaqueline, esse é um problema pra Jaqueline de amanhã. Jaqueline, me ensine, eu não consigo. Aí a minha irmã mais nova falando assim, você sabe que existe nome pra isso, né? É procrastinação. Aí a gente assim, olha, eu vou te falar, é engraçado lá em casa, porque são lá em casa, não é mais a minha casa, né? Mas eu com as minhas 3 irmãs são personalidades totalmente diferentes. Absolutamente extremos, assim, ó, totalmente diferentes. Então é muito engraçado que a gente tem o mesmo princípio, mas a gente enxerga de formas completamente diferentes. E a minha irmã, assim, é uma sanguínea. Pra quem acredita em signo, pisciana, é aquela coisa assim, nossa, eu sou rodeada uma de bolha. Piscianos, eu entendo ela é uma bem, bolha, entendeu? Ela vai, tá tudo bem. Adaptando, e não tá tudo bem. Eu falo que o ápice da minha irmã foi um dia, eu até saí de perto. Eu cheguei na casa da minha mãe, a minha irmã estava, ela e o namorado dela, sentados na varanda tomando café, mas com uma cara meio triste. Tomando café assim, de boa, de roupão. Tomando um café, numa paz. Mas com uma cara meio triste, falei, tá tudo bem? Ela, não, é que ontem a gente tava no barzinho e roubaram meu celular. Aí eu falei, tá, e você já ligou pra bloquear conta bancária, número? Não, não liguei nada ainda. Falei, ontem roubaram seu celular, você está aqui hoje, 10 da manhã, tomando café na sua paz, como se nada tivesse acontecido. E podendo acessar sua conta do banco. Falei, olha, eu vou embora. Aí você resolve isso na hora que você bem entender, porque senão não vai ter condição. É isso, é questão de ir respeitando. Mas é legal isso de conviver com pessoas que têm personalidades muito diferentes. Sim. Porque você vai aprendendo a conviver com pessoas
que enxergam a vida de outro jeito. Sim. Eu acho isso muito legal. Em algum momento aqui da conversa você falou que quando você passa por um processo de autoconhecimento muito profundo, você se liberta, né? Foi alguma coisa... Sim. Eu masterizei dessa forma que você falou. E é interessante, porque tem muita gente que acha que é o contrário. Quando você tem se conhece e você consegue... por exemplo, criar uma rotina que funciona pra você. Tem muita gente que acha que você precisa se fechar nisso, porque é isso que funciona. E eu acredito que é exatamente o contrário. Quanto mais você se conhece, mais você se abre pro diferente, mais você se permite ouvir uma pessoa que tem uma opinião completamente oposta à sua. Eu falo hoje... Se eu fosse me enquadrar no espectro político, seria de direita. Mas, cara, eu converso com pessoas que são declaradamente de esquerda numa boa. E se for uma pessoa que, obviamente, que sabe conversar, não for uma pessoa desrespeitosa, eu gosto de ouvir, eu pergunto. Mas como que você enxerga tal coisa? Por que pra você isso é assim? Eu cresci em igreja e religião é um lugar onde existem muitas discrepâncias de crenças. Eu gosto de ouvir. Eu trago aqui... O pastor que fez meu casamento tem crenças completamente diferentes. Até esses dias ele falou assim pra mim: vamos fazer um estudo bíblico que eu vou te mostrar que você não é isso aí que você tá falando que você é. Falei, então me mostra, eu quero ver. E eu acho que tá tudo bem. A gente precisa... E, pelo contrário, quanto mais a gente se abre pro diferente, mais a gente reforça aquilo que realmente faz parte da nossa essência. E mais a gente se liberta daquilo que tava só fazendo peso. E tá tudo bem. Mas eu queria meio que arrematar nosso papo, te fazendo uma pergunta que eu acho que... eu anotei aqui do começo, eu acho que ela remata muitas das pontas todas que a gente trouxe aqui na conversa, que é: como que eu consigo conciliar minha personalidade, o ambiente, o público, as pessoas que estão ali, e criar uma imagem que traduza isso tudo, que esteja respeitando minha personalidade, que esteja adequada para o ambiente e que conecte o público. Tá. Pra mim, a palavra que eu trouxe talvez umas 57 vezes aqui no nosso bate-papo é maturidade, né? A partir do momento em que você tem maturidade, que você... E nem tô falando do ápice de maturidade de você virar um Buda, não é nada disso, tá, gente? Assim, eu falo literalmente de você conseguir analisar quem você é, reconhecer quem você é, olhar para o ambiente, entender o que você precisa e o que você quer nesse ambiente e casar as duas coisas através do seu comportamento, da sua linguagem não verbal e da sua linguagem verbal também, porque isso contabiliza para a imagem que você transmite. Quando você sabe quem você é, você sabe como se vestir. Eu falo que a partir do momento em que você tem um processo de autoconhecimento, e aí eu volto para esse processo de... concordando com você, com a última pauta que você trouxe sobre acreditar que ser livre e conversar com outras pessoas, porque para mim o processo de autoconhecimento e maturidade é você não ter problema em se confrontar, né? Então, quando você consegue conversar com outras pessoas, estar num ambiente com outras pessoas que pensam coisas totalmente diferentes, que não concordam com você, né, em tudo que você faz na vida, você não tem medo de ser confrontada, porque o confronto da outra pessoa não invalida e nem muda aquilo que você acredita sobre você. Uma autoimagem forte, uma autoimagem bem trabalhada, é uma autoimagem muito fiel, uma autoimagem com bastante confiança, né? E a partir de um momento em que você cria uma imagem em cima disso, em roupa, cabelo, acessórios que transmitam literalmente quem você é, você não se sente confrontada e você nem se sente invadida, invalidada quando você precisa adaptar essa imagem para estar num ambiente específico. Se você está dentro de uma igreja, você vai num casamento dentro de uma igreja, foi convidada para ir para um casamento dentro de uma igreja, você não é cristã, você não é católica, não é evangélica e tudo mais. Você tem um outro tipo de religião. Você precisa adaptar a tua vestimenta para ir nesse casamento. Ou se você é convidada para uma reunião num banco tradicional, vamos colocar em um banco grande tradicional, onde tem uma vestimenta um pouco mais formal, mas você trabalha, sei lá, numa agência de marketing, tem uma vestimenta 100% casual, se você se sente invalidada, confrontada, e até menos por ter que adaptar a tua vestimenta para aquele local, significa que você não está muito forte em quem você é, você não tem isso muito bem trabalhado. Então, para que a gente alcance esse lugar em conseguir equilibrar vestimenta, personalidade, quem eu sou, com o público que eu vou conversar, com a minha comunicação, que a comunicação verbal, ela também está muito dentro disso, né? E você adaptar para quem você vai falar, a forma em que você vai falar e tudo mais. Se alguma coisa externa dessa te causa uma certa dúvida, te causa incômodo, para você estar ali, né, em estar daquele jeito, vestida, em comportamento e tudo mais, significa que você não está sendo literalmente fiel a quem você é. Você não sabe de verdade quem você é. Você não tem segurança em quem você é. Porque se alguma coisa tem capacidade de influenciar na tua personalidade, nos seus valores, nos seus princípios, tem um caminho muito grande, várias camadas que precisam ser abertas aí ainda para você se conhecer de verdade. Então, a resposta final é essa, assim, pra gente chegar numa imagem que seja
coerente com o ambiente, coerente com quem você é, a gente vai precisar dessas duas respostas, desse posicionamento, dessa imagem, de alguma forma, muito firme, muito fiel, para que realmente o externo não tenha capacidade de te abalar de nenhuma forma. E qual você acha que é o caminho para a pessoa buscar esse amadurecimento e esse autoconhecimento? Autoconhecimento, terapia, sem dúvida nenhuma. Terapia, gente. Terapia é vida. Eu não acho que terapia é vida 100% do tempo, porque eu acho que a gente precisa de um timing aí pra gente poder caminhar com o que a gente aprendeu na terapia, mas ter um processo, se colocar em set terapêutico, acho que isso é importantíssimo, independente de ser uma terapia tradicional ou não, mas se colocar em set terapêutico e olhar pra dentro. Pra mim não tem nenhum outro caminho a não ser olhar pra dentro. A vida inteira, não só olhar pra dentro, né, mas ter ações a partir do momento em que você olha para dentro. Ter ações a partir do momento, a partir daquilo que você descobre de você olhando para dentro. Olhando para fora, a gente pode até saber qual é o caminho, mas a gente só consegue caminhar com as pernas que são pautadas no que a gente é por dentro, senão não vai. Gostei. Muito bom. A gente consegue... Só repete essa última frase que eu gostei muito dela. Quero fixar. Olhando para fora, a gente consegue ver o caminho, mas a gente só consegue caminhar nesse caminho com as pernas pautadas em quem a gente é. Muito bom. Sensacional. Eu vou reassistir, vou anotar essa frase. Porque... Não, realmente, isso resume a vida, né? Sim. Você... Não adianta só o input, você precisa saber o que fazer com ele, conseguir aplicar esse input para resolver o que você busca resolver. Com certeza. Muito bom, sensacional. Van, obrigada. Eu que te agradeço por ter vindo, por esse papo. Assim, eu adoro conseguir ter esse nível de conversa, Sim. sabe? Uma coisa que você que está assistindo, você não vai ver por aqui. Você não vai ver por aqui, a gente, primeiro, caga a regra. Segundo, você não vai ver ninguém aqui te falando que só você fazer isso, mais isso, mais isso, que você já vai chegar nesse resultado, que você vai faturar no digital, que você vai ter uma imagem de autoridade. Isso não vai acontecer por aqui, porque eu tenho defendido muito a ideia de que a gente precisa, ainda mais que a gente se coloca nesse lugar de alguma forma, em algum nível, influenciar pessoas, né? Quando a gente produz conteúdo, de certa forma, é isso que a gente está ali fazendo. Nós precisamos ser agentes de transformação e incentivar as pessoas a pensarem, né? Então, eu gosto muito de pessoas que têm essa... Eu falei pra você quando eu te convidei, né? Eu gosto muito da sua abordagem exatamente por isso. Porque não fica nessa esfera de, o bege, o marrom, o preto, o branco, mistura de cor ou estampa, mix de estampas. Tanto não é... que a gente nem tocou nesse assunto, né? Isso. A gente nem entrou nisso. É isso, porque a pessoa que assistiu esse podcast, chegou até aqui, nesse episódio do Talk Show, eu acredito que talvez você vai demorar um tempinho para masterizar, né? Toda, digerir esse tanto de informação. Mas a partir daqui, talvez você consiga muito mais facilmente tomar as decisões por si só, a respeito da tua vestimenta, das cores, de como você vai se posicionar na internet, sobre o que você vai falar, como você vai agir. E acho que essa é a ideia dessa forma de conversar, de conduzir. É exatamente isso. Você que está assistindo, te dá inputs para que você tenha... para que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Essa última frase sua resume o que eu acredito que qual o lugar que eu quero que esse programa ocupe. É esse. Aqui a gente talvez esteja, de alguma forma, mostrando o caminho, mas também empoderando essa pessoa para que ela consiga andar com as próprias pernas por esse caminho que a gente está mostrando que existe. Então, eu fiquei muito feliz com esse papo. E eu realmente quero te agradecer pelo seu tempo, por você ter vindo aqui abrilhantado. Gostei muito desse papo. Quando a gente desligar aqui, eu quero ouvir ainda a questão do melancólico e não melancólico, só para deixar claro que eu não esqueci essa pauta. Mas, Ana, conta aqui, professor. Primeiro, você quer deixar alguma mensagem? Eu quero te agradecer, antes de mais nada. Assim, eu já imaginava que esse papo seria muito enriquecedor, mas eu não acreditava que a gente chegaria tão a fundo. Nem sei há quanto tempo a gente está aqui. Eu ficaria por horas falando que eu nem sobre pergunto. Isso. Ixi, Maria. Olha lá, não bastante tempo. Se você chegou até aqui, realmente, você vai aprender a andar com a própria perna. Obrigada, de verdade. Eu sou sua fã há muito tempo, você sabe disso, já falei que eu te sigo há muito tempo. Desde que eu cheguei no teu perfil, você tinha 3 mil seguidores, pra você ter uma ideia. Veio antes do viral do bambu, então. Eu vi quando eu vi você estourando. Eu lembro do post de você alcançando 100 mil seguidores, assim. Nossa, foi antes de verdade. do bambu. Você pegou, então, provavelmente a transição, quando eu larguei o outro perfil e criei esse novo. Você veio do zero, exatamente. Então, pra mim é uma honra estar aqui, é uma honra falar até mesmo para o seu público, né?
né? Que eu sei que é um público também muito profundo, que é um público que se conecta com você. E também agradecer a Deus pela possibilidade de conseguir falar, né? De conseguir passar a nossa mensagem. Eu acho que isso é um grande presente, né? Não só para quem escuta, mas principalmente pra gente, porque falando e compartilhando a gente aprende ainda mais. E só reforçar, na verdade, que é isso, assim. Eu espero de verdade que todos vocês que estiverem nos assistindo, ou então nos ouvindo, né? Que muitas vezes as pessoas só escutam, consigam tirar o insight que você precisar, usar desse episódio como um episódio de avanço para sua vida, que isso é muito importante, não só na imagem, não só no posicionamento de uma forma geral, mas na vida, né? Eu espero ter contribuído aí pelo menos um tiquinho para a vida de cada um e eu já fico bem feliz. Certeza que sim, porque se eu já tô saindo daqui, ó, sabendo, com a cabeça fervendo de ideias, eu tenho certeza que quem tá assistindo também. Mas antes da gente encerrar, conta pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais. @Vanessa Zicardi. Estamos indo para o YouTube na próxima semana. Alô, Pietro, Uau, calma, eu tô boa. chegando por aqui também. Novos desafios. Exato, inclusive eu vi você falando sobre isso essa semana, então isso já me pegou também. Mas é isso, sigamos, né? Hoje, @Vanessa Zicardi é o meu Instagram. Vai ser um prazer ter seu público lá comigo também, aprendendo sobre comportamento, autoconhecimento, temperamento e imagem pessoal, englobando tudo isso. Show, sensacional. Obrigada, Fê. Imagina. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aqui no GC. Em todas as redes sociais tá desse jeitinho, você me encontra, tá bom? De Instagram a LinkedIn, tá desse jeitinho. E por aqui, se você ainda não é inscrito, se essa é a primeira vez que você tá passando por aqui, por este canal aqui, nós conversamos sobre posicionamento, sobre comunicação e todas as nuances que circundam, como por exemplo, imagem, que foi um pouquinho da pauta de hoje, porque nem dá para dizer que foi a pauta principal. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio aqui do Fernanda Emboaba Talk Show. Já coloca na tua agenda e se inscreve no canal, deixa o teu joinha, tá bom? Deixa aqui nos comentários também qual foi o principal insight que você teve. Eu acredito que você teve vários insights ao longo dessa conversa, então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A Vanessa também quer saber qual foi Com certeza. o maior insight que você teve desse episódio, tá? Lembra também de ativar as notificações, porque assim o YouTube te manda uma notificação toda vez que sair episódio novo por aqui. Quinta-feira, às 19 horas, vai ter um novo episódio com um novo convidado. E você já entendeu qual é o nível de conversa que a gente tem por aqui, né? Então já se programa para na próxima semana estar aqui com a gente de novo. Eu te espero e até lá. Convidada que traz presente é outro nível, né? Ainda bem que eu tô preparada. Ainda bem que eu tô preparada, você tá lembrancinha também. Já tem. É o que eu mais gosto na vida. Ah, é verdade. Você é cabeceira, bem É o lembrada. que eu mais uso. Que lindo. Não, eu amo cerâmica. Ai, Fê, que riqueza. Eu acho um mimo o trabalho. Amei. É muito legal ver a diferença de comportamento ainda do exatamente da presente, né? Porque tem gente que não abre. Sério? Tem várias pessoas. E pra mim tá tudo bem, porque eu sou bem tranquila mesmo. Aham. Meu pai ficava doido da vida que ele dava presente pra minha avó não abria. Ele dava presente e minha avó, ai, que lindo, obrigada. E continuava aqui conversando. E meu pai ficava doido da vida. Não, presente E eu falava, não tem gente, mas Eita, você vê que é imagina. de pessoa pra pessoa. Eu fico só observando.